pessoal, tudo bem com vocês que estão assistindo aí? Obrigado pela audiência que a gente está gerando dentro do mercado condominial, e esse é o nosso Mesa e Parceria, a nossa quarta edição, meu amor? É a terceira. Terceira edição do nosso Mesa Parceria. A ideia aqui é receber gente do mercado condominial para falar sobre assuntos de condomínio, né? Então a gente está trazendo gente, de fato, que a gente vai ter um diálogo, na verdade é um almoço e dentro disso um diálogo para a gente falar de condomínio. E nesse sentido, nada melhor do que a mesa, né? Um ambiente que a gente consegue trazer maior fluidez, não fica nada muito robótico para a gente falar de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então a gente trouxe aqui, a gente tem o prazer de receber Antônio e a Silvia, né, que são síndicos profissionais. Eu vou contar um pouquinho da história, mas depois eu quero que vocês se apresentem aí de forma muito orgânica, aqui como a gente está falando, a gente vai ao almoço, daqui a pouco o pessoal vai servir, tá bom? Só para vocês entenderem aqui, o Antônio, né? O Antônio, ele é síndico profissional há 7 anos. 7 anos. E a história dele é muito legal, porque eu estava vendo aqui que o Antônio, ele trabalhou 18 anos como metalúrgico. Trabalha ainda como metalúrgico. Já trabalha 18 anos como metalúrgico. Para você ter ideia, curiosidade, meu pai também era metalúrgico. Começou lá atrás como metalúrgico no ABC. Então, as coincidências, né? 18 anos como metalúrgico, ele foi porteiro por um período, e há 7 anos decidiu ser síndico profissional. Exato. Caramba, que loucura. Se apresenta aí, fala um pouquinho pra gente. Boa tarde a todos, sou Antônio, sou do Missão Síndico profissional, atuo ali na Zona Leste. Hoje sou casado, tenho uma esposa chamada Maria Jussara, onde meu suporte. Eu estava conversando com o Cláudio, e aí eu falei para ele assim, o que sustenta o síndico é a família. Legal. Então, assim, a gente se não tiver uma estrutura, a gente não aguenta ser síndico. Hoje eu tenho uma carteira de 10 condomínios, quase 600 moradores, até mais. E a gente tem uma luta diária. E você cuidar de condomínio não é cuidar de prédio, é cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é uma coisa que não é uma coisa tão simples, porque as pessoas são pessoas diferentes, são pessoas que têm uma cultura diferente, um jeito diferente, então você tem que ter todo um trabalho. Então hoje, ser síndico não é só você ir lá pegar um diploma e falar, sou síndico. Não, é um pouquinho mais que isso. É você gostar da pessoa, mas não é só gostar, tem que ter paciência, ter didática, é ser professor, é ser um pai, é ser um amigo, é ser um psicólogo, é ser um médico, é ser um cara da Enel que acabou a folha da Enel, bombeiro, claro, eletricista, encanador. E tem uma filha maravilhosa chamada Maria Júlia. E assim, se 18 anos trabalhando no metalúrgia, o Cláudio perguntou assim, Antônio, você dorme? Eu falei, durmo. Eu durmo de manhã um pouco e durmo à tarde mais um pouco. Então eu cheguei em casa às 7 horas, fui dormir, acordei 9h30. Tava ouvindo isso. Estou aqui e graças a Deus não me arrependo, porque assim, eu tenho feito o que eu gosto. E quando você faz o que você gosta, não tem desculpa. Um dos lembranças da minha empresa é assim, ou você faz ou você dá desculpa. Que legal. Então eu posso dar desculpa, qualquer lugar que eu for, qualquer convite que eu receber, eu posso dar todas as desculpas. Qual a primeira desculpa? Trabalhei à noite, estou cansado. Ótimo. É a primeira desculpa. Não, mas não é essa a vida que a gente precisa. A gente precisa o quê? Não é sacrifício. Eu falo objetivo. Então quando você tem objetivo, isso passa com tudo. Que legal. Eu ouvi, já tem uma frase aí, né? Uma frase muito boa, né? Ou como que é? Ou você faz ou você dá desculpa. Pronto, vamos colocar essa frase em algum lugar na parede. Muito legal, Antônio. A gente conheceu... Você pediu esse prato? Pedi. Qual que é esse prato? Tem certeza? Porque eu pedi esse prato. Então vamos trocar, amor. Não tem problema. Tá vendo como é que eu tô olhando, gente. Você é ao vivo mesmo, né? Tô olhando, falei... Não, eu falo que eu pedi, mas a minha memória, ela não é uma coisa... Minha memória não é uma coisa que a gente pode usar. E a Silvia, muito legal, o Antônio a gente conheceu lá no
num evento que, na verdade, a gente já tinha se visto bastante em eventos e tudo mais. Exatamente. E a gente... Você já tinha vindo aqui em evento no nosso Não. espaço? Vi, mas não com vocês. Era o Jonathan, tinha alugado sim. esse Nossa, espaço. foi o único que a gente não veio, porque eu tava Foi com o dele do- recém-nascido. Foi o dele do Papo Condominial que a gente não veio. Sim, Aí- mas eu, assim, além de ver vocês no evento, acompanho bastante. Que nem essa Legal. madrugada eu tava assistindo os podcasts, legal. os dois, o da moça de Campinas A Mariana. e o rapaz do elevador que eu também conheço. Que legal. É muito interessante porque vocês têm trazido um conteúdo diferenciado. Ai, que bom ouvir isso de Porque você. assim, hoje a gente tem visto muita coisa, mas a gente quer sentir mais, que nem o chat LGBT. A gente quer sentir a coisa mais humana. Trazer isso aqui, a gente está sentindo mais humano. Uhum. É isso. Que bom, obrigada. Essa é a intenção 100% da mesa, a gente trazer... A gente faz... Por que é a mesa? Pra gente, né? Antes de apresentar a Silvia. A mesa é um lugar onde a gente senta para falar com a nossa família, a gente senta para fazer uma alimentação com a nossa família, e a gente também senta para fazer negócio. Pelo menos eu, o Rico e a Paty aqui, principalmente eu e o Rico, a gente conectou com o Brasil inteiro no último ano. Foram 37 cidades, Antônio e Silvia, falando com parceiros do mercado condominial, e esses parceiros foram feitos aqui. Vamos almoçar? Vamos jantar? Vamos tomar um café? E isso, por isso que a gente traz. Aí, nada contra, tá? Um formato de podcast tradicional é muito legal, mas não é o que acontece na nossa realidade. Não é assim que funciona. A gente vai fazer uma assembleia, não tem a mesa lá e você tem que discorrer. Então, a ideia, quando surgiu, a gente sempre dá o mérito a Deus, né? Quando Deus me deu essa ideia, eu falei, tem tudo a ver com o que a gente faz. E a gente aqui como família, a gente tem um pilar muito forte. Você já falou de família, e a gente tem um pilar muito forte aqui dentro da empresa de família. E mesa e família tem tudo a ver, né? E comunhão, né? Exatamente. Eu achei muito lindo o Rafael, ele falou sobre muita comunhão, de Deus falar. Exato. Deus sentava para ter a comunhão. Era na mesa. Na mesa. No ensinamento, na mesa. Na mesa. Isso foi muito enriquecedor. É isso mesmo. E a Silvia, gente, a Silvia tem uma história um pouco diferente, que também não deixa de ser importantíssima e admirável, né? Ela atua 18 anos como síndica profissional. A Silvia, ela é solteira, mãe de gêmeos. Aí a Paty era doida por ter gêmeos. O Eu gêmeos, sabia que eu não ia dar conta. a gente só tem 6, né? Que um tá no céu, mas são 5 filhos. Né? Mas ela é mãe dos gêmeos Felipe e Henrique, Ai, que lindo. que já tem 21 anos. Sim. Não, mas aí... A conta tá fechando? Não tá fechando. A Silvia parece... Você é muito nova. jovem, Silvia, que bênção. Depois você me passa qualquer que você use. Assim, olha que legal. Mulher de fé inabalável em Deus, né? E ela fala que ela... não é uma sindicatura que não é uma carreira, é uma missão. Conta um pouquinho para nós nesse primeiro momento. Primeiro, é um prazer falar contigo, estar com você na mesa. Tenho certeza que você vai também nos ensinar. Ai, que maravilha, né? Sempre uma troca, né? Então, meu nome é Silvia, né? Eu tenho 49 anos. Como ele falou aí agora, né? Sou mãe do Felipe e do Henrique, de 21 anos. São gêmeos, né? Porque eu tenho a tendência a 100%, porque a minha mãe, né, ela também teve, né, eu tenho irmãos, né, o Cristiano e a Cristina são gêmeos, né, eles têm 46 anos. Uau. E são da minha mãe, né, aí eu sou a primogênita, né, eu vim primeiro e depois minha mãe teve eles dois. Que legal. E aí família de gêmeos, minha avó também teve gêmeos, minha tia. Meu Deus, todo mundo. Só que como eram na roça, né, os bebês não sobreviveram, né? Porque geralmente gêmeos precisa de UTI neonatal, né? Então, na roça não tem esses recursos. Então, os gêmeos da minha avó e da minha tia não sobreviveram. E eu tenho tendência a ter múltiplos, né? Então, na época, se eu tivesse filhos depois do Felipe e do Henrique, poderia vir mais de 2, 3 bebês. Meu Deus, todo mundo engravida e fica com medo, fica tenso. Mas aí o casamento não deu certo, e aí hoje eu tô solteira, né? Aí tô separada.
do pai deles, né? E aí, mas a gente é amigo, ele é profissional também, um encanador excelente, que até me ajuda muito lá nos condomínios. Legal. É profissional em hidráulica. Então a gente é ex, né? Mas, Mas tem tudo a é ver. o lado profissional e Já tem, tá trabalhando junto. isso. E também tem o vínculo, né, dos filhos, né? Que não acaba nunca, né? Não adianta, né? E assim, a minha vida de síndica assim, começou no dia 15 de novembro de 2007. Né, que foi, eu era moradora desse condomínio, que hoje ele é o condomínio residencial Mar Azul, bloco 13. É um condomínio de CDHU lá em Ferraz de Vasconcelos. E ele, eu falo que ele é a minha base, e ele é meu carro-chefe hoje, é meu cartão de visita. Ele era Até hoje. Porque então, ele é praticamente o filho, eu falo pro pessoal lá que é o filho de concreto mais velho, né? Que eu tenho, né? E quando eu assumi a gestão, meu filho estava com 2 aninhos. Foi um desafio para mim, porque lá era um prédio CDHU bem judiado, assim, sem infraestrutura de nada. Sim. Assim, a CDHU entregou ele em 94, mas sem muro, né, sem infraestrutura, sem cerâmica. E tanto que o pessoal da comunidade passava no meio dele, no pátio, atrás dos dormitórios. Então, assim, era caminho de roça do pessoal da comunidade que tem lá até hoje lá atrás. E aí, eu lembro que quando meus filhos nasceram, a minha família foi lá me visitar, aí as minhas tias ficaram horrorizadas, né? Elas falaram, nossa, mas esse prédio tá muito, isso aqui é um muquifo, né? Falou dessa maneira. Minha filha, que prédio é esse? Onde você vai morar, né? Aí aquilo me abalou, falei, meu Deus, e agora, né? Meus filhos vão crescer aqui, e aí enfim, né? O pessoal começou a me convidar, né? Falaram, olha, por que você não pega a gestão, né? A gente vota em você, né? Muito morador começou a me dar força. E aí eu falei, ainda falei, Deus me livre. Eu sempre falo, gente, não fala essa palavra. Não fala isso. Não fala Concordo. isso. E aí eu falei pra a minha amiga, eu falei, não, Deus me livre, ser síndica. E aí, graças a Deus deu certo. Deus começou a me dar sabedoria, porque assim, eu não sabia nada, eu era uma síndica moradora. E eu trabalhava ainda no Pão de Açúcar, ainda na época, né? Eu falo que o Abílio Diniz, para mim, ele era um pai também para mim, pode falar, porque foi muito bem recebida no grupo na época. E meus filhos nasceram, né? Foram gerados, né? Trabalhando no supermercado. E eu tinha esse desafio de trabalhar e ainda cuidar do condomínio ainda. Então era uma das loucura. crianças. E das crianças, né? Gêmeo. Então, e aí Imagina 2 João. Jesus. Tem um de 2. Olha que legal! E aí foi surgindo as ideias, os moradores foram me apoiando bastante, né? Eles viram, né, possibilidade de inovar. Porque foi aí que eu percebi que dá certo, né? A gente se unir, né? Porque eu falei para eles, tanto que hoje eu falo que o prédio é a cara do morador, porque quando o morador ele ajuda o síndico, o prédio prospera, né? Uau. E lá foi bem bacana, porque eles falaram, não, vamos fazer, né? Então, eles nunca ficaram engessados naquela ideia de que não, a gente é pobre, né? Claro que tem alguns moradores que ainda vestem essa camisa, falando que porque é CDHU, que certas regras não se aplicam, certas melhorias não cabem, igual quando eu estava fazendo a jardinagem, uma moradora falou que era um absurdo, que para que jardim, que lá era um CDHU, Uau. que lá só morava pobre, e que eu queria transformar o prédio em prédio igual do Morumbi, né? Falou dessa forma. Aí eu falei, ótimo, mas é assim mesmo que eu quero. É isso mesmo. Falei, a gente tem que pensar grande, né? Porque, Nós merecemos também, sim, né? nós somos princesas e príncipes, né? Filhos do rei, né? Eu costumo dizer que Deus não é só riqueza. E a gente tem essa dificuldade que eles falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu assisti Síndrome de Gabriela. Síndrome Então, de Gabriela. Não, aqui é pobre, aqui é Coab, não pode nada, não, aqui pode. Eu acho que com luta, com o empenho, que nem você falou, eu procuro fazer uma gestão humanizada. A gestão humanizada é você trazer todo mundo à realidade. Aqui é pobre, aqui dá para fazer, tá? De só se unir. Se todo mundo tiver o mesmo propósito, vai. Eu peguei o meu prédio, tinha 40 anos, eu fiz uma inspeção predial. Um dia que eu levei o engenheiro, eu quase apanhei de 3 moradores. Olha. Porque eu fui fazer um levantamento,
Eu tinha acabado de fazer eu tava fazendo o curso, aí a Vânia Reis, que era a minha professora, falou assim, Antônio, quando você pegar condomínio, você tem que fazer uma inspeção predial. Eu falei, o que é isso? Aliás, beijo pra Vânia Reis, é uma amiga. Querida. Não, assim, era uma, eu sempre falo, ela é o meu alicerce todinho. Que hoje, Um ícone. se hoje eu tenho, hoje eu sou essa pessoa, eu devo tudo a Vânia Reis. Você tem uma ideia, eu liguei para ela no dia das mães, não esqueço, dia das mães, meio-dia, a moradora queria me bater, porque eu tinha multado ela, e ela estourou, e quase estourou minha porta. Eu liguei para ela desesperado, falei, Vânia, eu não quero mais ser síndico, eu vou desistir disso aqui. Aí ela, Antônio, o que você está fazendo? Não, a mulher acabou de bater, minha esposa tá trabalhando, eu tô só com a minha filha pequena aqui. Eu não quero mais isso, não. Eu trabalho, eu tenho outro serviço, eu vou ficar aqui para fazer isso. Aí ela, Antônio, me dá um tempinho, eu vou voltar a falar com você. Faz o seguinte, ó, toma uma água, liga a televisão, deixa a televisão alta para a mulher não ficar te perturbando, ou se ela ficar te xingando, e daqui a pouco eu te ligo. Demorou meia hora, ela me ligou. Antônio, a vida é assim mesmo, filho. Você tem tudo para crescer. Você é uma pessoa que se dedica, e começou a falar. E aquilo foi me dando força. Olha isso. Que legal. E aquilo foi mudando. Porque, você imagina, eu tava em casa, minha filha tinha 1 ano, a minha bebezinha, e a mulher batendo na porta, querendo estourar a porta, porque eu tinha multado ela. Ela já tinha estourado, já tinha multa já. Já tinha estourado a porta de alumínio, que era 2 portas, a porta de alumínio que entrava pro bloco, e estava batendo na minha. E aquilo foi o desespero, porque eu não podia soltar minha filha, não podia bater na mulher. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve fazer, mas você fica desesperado porque você fica sem ação. E ela foi assim, ela ficou quase 3 horas comigo no telefone, e depois daquilo mudou, virou a chave assim. Hoje qualquer coisa, nada abala. Olha, que forte. Então assim, eu devo muito a Vânia Reis. Depois fiz curso com a síndica, com a Letícia Duarte, síndico de coragem. Depois eu fui que legal, sim, a gente conhece, eu conheço também. Letícia e o Jonas foram assim um ícone na minha vida, porque eu tinha acabado de fazer o da Vânia, e aí eu liguei para eles e falei assim, eu preciso fazer seu curso. Aí ele falou, Antônio, o curso custa, vou chutar um número, R$1.000. Eu falei, então, só que eu trabalho na metalúrgica e aqui eu não estou ganhando dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar. Antônio, eu não quero saber se você tem dinheiro para pagar, eu quero saber que você faça o curso. Você promete pagar em dia? Prometo pagar em dia. Eu não trabalho com cartão de crédito. Ele falou, não importa, eu quero que você faça. Eu divido para você, não precisa nem ser no boleto, eu vou dividir para você, você vai todo mês, você paga X, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz todos, naquela época eu tinha 3 cursos dele, eu fiz os 3 cursos dele. Que legal. E assim, eles foram, assim, outro canal que eu sempre falo, não é só você fazer o curso, porque hoje qualquer um faz curso, qualquer um se diz assim, eu sou professor e quero dar um curso de síndico, e não é isso. Porque você vai aprender a matéria, mas você não vai ter a essência de ser o síndico. A Silvia falou, na casa dela, pai, família, tudo. Então a gente já está acostumado com aquilo. Então, hoje eu ainda sou síndico no prédio onde eu moro. Quando eu fiz a inspeção, eu tinha 50 irregularidades. Nossa. As mais graves eu já consegui fazer. Esse ano, eu consegui pintar o prédio sem fazer um rateio no condomínio. Eu fiz um planejamento, até falo assim, cara, se eu pensasse há 7 anos atrás, nunca ia falar que eu ia pintar o prédio. O prédio vinha há mais de 20 anos que não era pintado. Olha isso. Não, e é legal essas histórias que vocês trazem, né? A história de vocês, que vocês começaram dentro de casa, né? Que nem a Silvia estava falando. Eu imagino para você esse desafio de estar em casa com criança pequena. Sim. E sendo síndica pela primeira vez, né? Foi. Desafio e detalhe, sem pretensão nenhuma de ser remunerada, porque assim, inclusive teve moradores que falavam, você não vai querer, né, dinheiro, né, não quer salário? Eu falei, não, eu preciso ajudar o condomínio. Uau. Então tinha, assim, porque na época que eu peguei o condomínio, eu me lembro que o primeiro fechamento
quando eu fui eleita, assim, o primeiro mês de fechamento, eu fechei com R$ 89 no caixa. Assim, há 18 anos atrás, né? R$ 89 era praticamente, porque naquela época a conta de energia vinha o quê? R$ 40, né? A concessionária mandava a conta da ADM, da administração, a energia era R$ 40. Então, assim, era praticamente 2 contas, né, de energia do condomínio. Nossa. Então, assim, era um caixa muito defasado, né? E então eu tive que aprender a ajustar e tive também que aprender a trabalhar sem rateio, porque, assim, os moradores estavam meio que traumatizados. Traumatizados. Aí fica mais desconfiado, né? Porque eles tiveram muitos, gestores que infelizmente erraram. Usaram né? de má fé. Exatamente. Então, aí eles ficou estereotipado o síndico naquela região de que o síndico ladrão. Exatamente. Já é normal no Brasil inteiro ter isso, né? A gente fala que o político é ladrão, a gente coloca isso tudo na mesma caixinha. Se tiver algum honesto lá, a gente não conhece. E o síndico também. E o juiz. E o juiz, né? O juiz. É o trio. Então, assim, já é uma coisa complicada. Mas eu quero destacar um negócio aqui. O privilégio que a gente tem, e o mercado condominial poderia ser mais intencional nisso, né? O privilégio que a gente tem de ouvir realmente pessoas que estão ali fazendo acontecer no dia a dia do síndico, do condomínio, né? Eu e a Paty aqui, a CSP, ela nasceu numa história muito de condomínios desse jeito mesmo. Aquele condomínio FAR, PAR e Coab. Isso. Lá em Ribeirão Preto, quando a gente surgiu, eu na minha advocacia, eu pegava esses condomínios. Era esses condomínios que eu lidava diariamente. Então, e isso traz uma dinâmica assim, né? Da mesma forma, condomínio de qualquer região, de qualquer nível econômico, ele tem praticamente os mesmos problemas. Talvez a gente pega um condomínio, né, que é Coab, FAR e PAR, talvez ele tem mais, né? Mais números de problemas juntos, né? Sim. Como eu percebi quando eu advoguei para eles. Mas também isso nos traz uma riqueza de aprendizado, porque eu falo isso, eu trabalho com o mercado condominial há 15 anos, mas por ter sempre advogado e trabalhado para condomínio nesse perfil, cara, eu poderia falar que eu tenho 50 anos de experiência, porque não eram condomínios tranquilos, né? Então, o mercado condominial precisa entender o ouro, né, o diamante que a gente tem aqui quando a gente senta com pessoas igual vocês e a gente entende isso, né? A gente começa a ver que, cara, olha como é lindo. Vocês falaram de propósito. De mentalidade. Vocês falaram de mentor. Eu vou dizer uma coisa. Procurando mentor. Nós vivemos isso, né? Eu também, né? A gente teve uma administradora que chegou a 80 condomínios. E dos 80, acredito que uns 60 eram condomínios desse estilo que nós estamos falando. Sim. Então, assim, a gente sabe bem quais são as dores, né? Mas vocês trouxeram um ponto aqui que eu não me recordava. De verdade, eu não me recordava. Quando vocês falaram, eu falei, caramba, é como se eu tivesse voltado agora nas assembleias que eu ia. E eu lembrei, porque muitas vezes a gente propunha para o síndico, vamos trazer uma novidade. O síndico falava, Paty, eles não vão aprovar. Mas como que não vai aprovar se não vai custar nada a mais para eles? Você tem como a gente fazer assim? Não vai aprovar porque eles acham que eles não merecem isso, que não é para eles. Isso. Essa questão da mentalidade é muito forte. É muito forte. Porque é cultural, né? É cultura. É uma cultura de que se eu tô fazendo algo além é porque eu tô me achando. É porque meu menino ainda... Ele fala bastante, ainda está sendo desumilde, meu menino. Exato. É porque você não tá sendo humilde, é porque você tá... E é muito pelo histórico de vida das pessoas que moram ali. Nada melhor. Exato. Isso mesmo. E já pensa assim, se vai acontecer algo tão bom, eu vou perder de alguma forma. Então, assim, se o síndico tá me propondo uma coisa tão boa, ele deve estar ganhando. Ele vai me dar um golpe, já começa a associar isso, né? Autossabotagem, né? É muito forte. Se sabota, né? Tanto aí que... é a parte que você precisa ser o professor, porque as pessoas elas vêm numa cultura que, assim,
eu acompanhei os dois podcasts e eu tô falando do outro porque Claro. está interligado. Verdade. Vocês perguntaram assim, qual a maior dificuldade? A maior dificuldade é a pessoa entender que a vida dela pode mudar sem muita coisa. Verdade. Eu posso mudar a sua vida como eu tenho mudado a vida de alguns moradores, mas eu não estou mudando a bolsa dele, eu não estou mudando a estrutura dele, eu não Verdade. vou comprar um carro, eu não vou comprar uma roupa para ele. Não, eu vou mudar o local onde ele mora. É verdade. Mas com pouca coisa. Mas explicar, ensinar. E às vezes comprar um carro, isso Exato. não muda a vida da pessoa. Não, mas Né? o local dele. Mas o local de morar- Se é um local, e ela pode falar também nisso, é um local de paz. É um local que você sente a harmonia. Você tem prazer de retornar para casa Exatamente. depois de exaustivo Exato. de Não é trabalho, um local turbulento, não é um local sujo, não é um local bagunçado. Por quê? Não é você ter luxo, mas é você ter dignidade daquele local, ele ser um local favorável a você. Então você fala assim, nossa, isso aqui, ela falou do jardim, eu falo assim, eu não preciso ter um jardim maravilhoso, eu preciso ter um jardim limpo e cuidado. É a melhor coisa. Porque se nascer uma rosa lá, ela é linda. Eu não preciso ter 10 rosas, eu tendo uma só, e ela sendo bem cuidada e tudo limpinho ali, é o que precisa. Eu lembrei de um caso aqui, né, em 2016, né? É um caso que para mim ficou muito marcado. No próximo livro eu tenho que pôr esse caso. Era um condomínio lá em Ribeirão, eu te contei essa história já. Um condomínio de desfavelamento, então o FAR, né? Não sei se vocês atendem condomínio FAR, mas o FAR ele tem uma parcela ali do condomínio ali, acho que 20 ou 30% é para tirar as pessoas do lugar de risco Sim. e colocar ali no lugar, no condomínio. A CDHU tem, sim, aparece. CDHU? Sim. Legal. E eu lembro de uma pessoa dentro dessa dinâmica minha de advogar para eles ali, para esses condomínios, uma pessoa, uma mulher de uns 35 anos, ela tinha 5 filhos e vivia de Bolsa Família. E aí, o que acontece? É o que a gente estava falando, né? A mentalidade nossa, muitas vezes trava o crescimento, né? Não é só dela, de todos nós. E ela olhou para aquilo e falou, eu quase que servi como conselheiro ali, porque ela falou, na época, né? Ela falou, doutor, eu não vou continuar aqui, porque eu não consigo pagar isso aqui. Eu não consigo pagar. E eu falei, não, peraí. E ela já estava, inclusive, devendo taxa condominial. Eu falei, não, senta aqui, vem aqui no escritório. Ela foi lá, começou a chorar, olha, porque... Mas eu falei assim, olha, você... o lugar que você está pagando aqui, em comparação a outras moradias, é barato. Quanto você paga de parcela? Ela falou, eu pago R$100 de parcela. Quanto você paga de condomínio? Acho que era 100, R$150. R$250. Você paga mais quanto de água e luz aí? Eu pago, enfim, dava uns R$400. Cara, com R$400 mesmo em Ribeirão Preto, no interior, você não vai conseguir um apartamento desse jeito para você criar seus 5 filhos, né? E ela chorando, foi uma coisa muito marcante para mim, que ela chorou muito. Falei, mas como que eu faço? Eu falei assim, olha, porque... E a amiga falou pra você, mas na favela não paga. Eu volto, hoje nem pode falar mais favela, tem que falar comunidade, na comunidade. Mas ela falou isso. Ela falou, comunidade, eu não posso, eu não vou pagar nada, tal, mas você não vai ter a dignidade que você tem aqui. Seus filhos vão ser criados num lugar que é melhor do que a comunidade, porque ali você está em risco. Se chover, você vai ter uma complicação e tal. Não, realmente, tal, a casa era chão de barro, então, fica aqui, tal. E eu lembro que com pouca coisa, a gente, logicamente, falei com a síndica ali, a gente deu um parcelamento ali para ela, e ela, até 2, 3 anos atrás, quando eu ainda acompanhava esse condomínio, ela morava no mesmo lugar. Então o que você falou é muito forte, porque no final do dia, o que a gente vai fazer? A gente vai mais trabalhar essa mentalidade da pessoa. Falou, não, você pode estar aqui. É melhor, pensa direitinho, né? Fazer a pessoa raciocinar, para a pessoa sair daquele lugar de risco e vir para um lugar muito melhor. Exato. E Ela nunca teve que gerir financeiramente a vida dela. Então aí o Fred ajudou ela. Eu lembro que você... eu falei, não, faz assim, faz assado, e fui conduzindo ali com a síndica lá tal, e é muito rico isso, porque é o que eu falei, o nosso mercado condominial, e
ele tá muito distante dessa realidade, né? Tudo que a gente faz, tá? Nas próprias empresas, a gente entende pouco dessa realidade, que é a verdadeira realidade dos condomínios. Cada dia que passa, a gente vai ficando mais longe do nosso propósito, do que a gente veio para fazer, por conta dos nossos negócios, que os negócios que você começa pequeno e vai ficando grande, e aí você vai se afastando do que realmente é a verdade, que é isso aí, você ajudando pessoas, você sendo pressionado em ter certeza que aquilo que é um propósito mesmo, é uma visão. Então Deus, ele não vai nos dar vamos dizer que vai nos dar um sossego, muito pelo contrário, vai mandar mais problema, porque cara, é isso mesmo que você quer, então eu vou te dar mais problema para você resolver. Ficar mais forte, mais resistente, né? Exato. A importância de ter pessoas como vocês, que têm esse desejo no coração de poder empenhar muito bem a função. Pensando em tudo que a gente está conversando, a pessoa acha que ela não é merecedora daquele lugar. Quando tem pessoas que fazem uma gestão excelente, quando me trazem melhorias, benfeitorias, você está valorizando o patrimônio dela. E aí nada melhor do que a pessoa ver aquilo que ela tem ali sendo valorizada, amanhã depois ela ter a oportunidade de repente de vender e comprar um outro um pouco melhor, e crescendo e evoluindo, né? Então, o papel de vocês é muito importante na vida daquela comunidade toda. Tudo que vocês fazem ali impacta diretamente, não só na vida das pessoas, e como dos filhos da geração que vai vir seguinte, né? E hoje o mercado condominial, é com tristeza que a gente fala, a Silvia, ela acompanha, ou ela deve ter esse problema, eu tenho uma grande dificuldade. Por quê? Quando você fala que você quer você vai lá para a Zona Leste, já é uma dificuldade. Por quê? Na Zona Leste, o custo do produto, ele é o mesmo que na Zona Sul, que a Zona Norte, é o mesmo custo. Só que a forma de pagamento, que tem que ser da Zona Leste, ela tem que ser diferenciada. Por quê? Eu hoje, vou falar do condomínio onde eu moro, onde eu sou síndico, morador e tudo. Eu não tenho uma condição de pagar à vista nada que eu for fazer. Sim. E a pessoa que mora ali no Tatuapé, ela já tem a condições, ela já tem um caixa, já tem um robusto. Por quê? Porque, primeiro, que não é Coab. Mas Coab você não vê Coab no Tatuapé, você não vê Coab lá pra Moca. A taxa já é maior. A taxa já é maior, você já tem um caixa robusto. Já não, eu não tenho um caixa robusto. Então o que eu tenho que fazer? Quer me atender? Quero. O que você tem que fazer? Divide. Ah, mas aí eu vou perder, eu não vou conseguir. Então, mas qual que é o seu propósito? Ele acabou de falar. Qual que é o seu propósito? Então, assim, é uma conta de R$100, tá? No meu caixa eu não tenho R$100 agora. Mas se você dividir em 3 vezes, eu pago 3 de 30, pago juros, mas eu faço. Sim. E você recebe. Agora, se você quiser os R$100 à vista, não vai dar para fazer. Por quê? Primeiro que eu não tenho... Tem condomínios e condomínios. Tem condomínios que você consegue fazer um rateio, tem condomínios que você não tem como fazer o rateio. Então, o que você tem que fazer? Um planejamento, juntar um dinheirinho, pouquinho, ir lá e comprar. A busca, então, tem que ser por parceiros, né? Parceiros. Por pessoas que tenham visão e propósito também. Visão e propósito. Excelente. Por quê? Desde que eu entrei, eu tenho tentado pintar meu prédio. E várias empresas vão lá e... eu quero 50%, 40%, 30%, 80%. Não, só posso dividir em 24%. Só posso dividir em 30%. Não vai dar para fazer. Por quê? Porque não cabe no orçamento dos moradores. Eu falo que no meu prédio, a realidade é o seguinte... Se eu fizer um rateio por mais de R$150, eu não consigo pagar, são 30 unidades. Se eu fizer de mais de R$150 nesse condomínio, eu não consigo pagar. Primeiro que ele não consegue, o morador que está lá, ele ganha um salário mínimo um pouquinho mais que um salário mínimo. Ele já paga 250 de condomínio. Já paga água, luz, comida, nananana. Então, se eu aumentar mais de R$100 o rateio, eu não consigo pagar. Para mim, ter um rateio de R$100, eu tenho que fazer prestações de mais de 30 meses. Se eu fizer menos que isso, não consigo pagar. E eu não posso crescer a inadimplência. Hoje eu trabalho com uma inadimplência de 2%, 1% neste condomínio. Olha! Então, por quê? Porque eu consigo saber a dor sua,
eu sei o quanto que você ganha, então eu não vou aumentar mais de R$ 100, porque eu sei que você não vai pagar. E você não pagando, você é um bom pagador. Se eu aumentar R$ 200, você vai ser um mau pagador. Você vai começar a não pagar. Porque hoje, você tem a taxa de condomínio, você tem lá juros e multa, 1%, 2%. Então a pessoa está com um monte de problema. O que ela faz? Eu pago o telefone, pago isso, pago aquilo, pago prestação, pago biru, pago não sei o quê, e deixa a conta condominial. Porque se eu ficar atrasada, é 1% de juros, 2% de juros. Antigamente, não é da minha época, acho que da época da Silva, era 10% de juros. Hoje o cartão de crédito, 15% a 20% de juros. A taxa do condomínio, 1%, 2%. Verdade. Aí é onde você se afoga. Aí você vai escolher o que para pagar? Vou deixar sempre o boleto condominial para pagar por último. Eu me apertei, vou ter que atrasar alguma coisa, vou atrasar o que eu pago 10% de juros ou vou pagar atrasar o que eu pago 2% de juros? É verdade. Eu nunca vou priorizar o boleto condominial. E o síndico que rebole para conseguir fazer tudo acontecer, as contas em dia, melhorias, sem poder nem cobrar juros. Exato. E dentro disso, aproveitando o gancho aí, né? Dentro disso, qual é o maior desafio? Começar pela Silva, depois o Antônio. O maior desafio número 1 que você enfrenta diariamente. Só para a gente contextualizar aqui de novo, você atende qual região? Primeiro fala qual a região que você atende Ferraz ali. de Vasconcelos. Sou síndica de condomínios em Ferraz de Vasconcelos. Que legal, que legal. E qual que é o desafio número 1 que você enfrenta? Pode falar. Quiser falar um pouco mais de desafios, que deve ter muitos, né? Nossa, não precisa ser um. Não, são inúmeros, viu? Mas o desafio maior é você provar que você não é igual aos gestores anteriores. Esse é o desafio inicial, porque assim, eu falei até num condomínio, foi no ano passado, uma assembleia que eu tive muito difícil, me senti bem desmoralizada, né, porque esse acabou a gestão dele, né, tá indo, vou ver se você reeleita, mas assim, eu fiquei muito triste, porque os 2 anos de gestão, eu corri atrás de orçamentos para pintura, para colocar cerâmica, porque eles não têm. Em 33 anos de empreendimento, não tem cerâmica, não tem pintura, os vergalhões aparecendo nos corredores, que é estrutural já, né? Quando aparecem os vergalhões, eu tenho medo, né? De começar a aparecer rachaduras profundas, né? Nem é bom para você continuar como síndica. Exato, isso, o risco civil e criminal, né? E eu fiquei empenhada, né? Levei uma empresa maravilhosa, eles saíram do Ipiranga. Isso eu fiquei chateada e fiquei com vergonha, porque teve um profissional que falou assim: nossa, Silvia, poxa vida, eu desloquei meu engenheiro, meu projetista para ir lá no condomínio, e você vem falar isso para mim, que a galera não quis nada. Exatamente, apresentei, todo esse tempo de gestão apresentei, sabe, os orçamentos. E foi duas assembleias de tentativa e eles falaram a mesma coisa. Foi 99% dos presentes falaram não. Porque eu falo 99% porque uma pessoa levantou a mão. Falando, não, eu aceito a pintura. Eu aceito colocar o piso. O resto, tipo, tudo assim, ó. Aí eu falei, ai Jesus. E aí o que acontece? Aí eu falei, poxa vida, eu vou ter que provar para vocês que eu não vou roubar vocês, porque eles falaram que eles não iam querer nenhum rateio, porque já tinham sido muito roubados. Aí falaram dessa maneira. Aí eu falei, então, meu desafio, então, antes de mais nada, é provar para vocês que eu não sou igual. Então, assim, por isso que eu te falo, meu maior desafio, quando eu pego um condomínio novo, é provar que eu não vou fazer igual às gestões anteriores. Ter uma credibilidade ali. Eu preciso pegar a credibilidade, né, conquistar a confiança e, ao mesmo tempo, desenvolver o trabalho. Eu costumo dizer, né, consertar as goteiras, né, para depois pintar a casa. Sim. Que é isso que eu falo para eles. E esses condomínios têm muito problema de inadimplência, Silvia? Olha, eu vou te falar, não muito. Assim, um percentual, se for ver, 2%, mas é muito pouco. Tem mês que tem 2 moradores devendo, mas aí a administradora faz um jogo de cintura. Eu peço para a administradora me avisar, porque é o corte de água que é a nossa arma, né? Que assim, a água é incluída no boleto de condomínio
isso faz com que o morador ele pague em dia, né? Para ele não ter ficar sem água, né? Sim. Então eu sempre peço para a administradora me avisar com antecedência para eles correrem e que eu sei, é muito triste quando o morador fica sem água, né? Então eu ponho no grupo, falo, olha gente, amanhã vai ter corte de água. Aí o pessoal começa, ai meu Deus, vou pegar a segunda via, né? Então, aí às vezes acontece, obrigado. Aí às vezes acontece de nem ter o corte, né? Eles correm e pagam, já resolvem. Então, é por isso que eu te falo que não tem muita inadimplência por causa disso. Se tem, às vezes é 1 ou 2. Acho que a dificuldade maior aí é conseguir fazer melhorias, né? Sim. Financiar a obra. Financiar a obra. Sim. E é interessante Vamos ir comendo, gente. É. Pode dar. é interessante que a gente fala. Foi mesmo, vocês, o macaco. Combinamos, né? Combinamos. Copiamos o cara e assim, doutor, o interessante é que a gente vê o pessoal falar assim, síndico não pode cortar água, perfeito. Eu acho isso maravilhoso, o discurso é sensacional, mas a realidade, o dia a dia de quem está com esses condomínios, principalmente, né, eu falo assim, não é que é de baixa renda, mas eles são um nível financeiro um pouquinho menor. Vamos dizer assim, para não ficar pejorando, são um nível menor. Mas se a gente não fizer a política de você fazer o corte da água, você acaba fazendo o quê? Eu não tenho... o condomínio onde eu administro, se eu não fizesse essa política, eu estaria com uma inadimplência grande. Aí o que acontece? Você não tem um advogado, porque o discurso maravilhoso que todo mundo fala no mercado, e eu fico assim, até triste de ver isso, porque eu falo assim, contrata um advogado, ele vai lá fazer a cobrança, ele vai fazer... Esse discurso é maravilhoso, mas a realidade minha é outra, porque a minha idade, eu tenho 30 moradores, são vou chutar lá, 10 mil reais que eu recebo. Se eu ficar com 2 moradores sem pagar o condomínio, já complicou eu. Aí ele fica 2 meses sem pagar, o advogado vai ficar 3 meses ou 4 meses para receber isso, para correr atrás. Se for um advogado bom. Exatamente. Só que aí o condomínio parou. Porque a nossa previsão orçamentária não vai sobrar lá desses 10 mil, 3 mil por mês. Sobra lá 1.000, 1.500, no máximo lá 2.000. Não é isso? É isso? Sim. Isso. É verdade? Exatamente. Então, se você não fizer o quê? Você tem que fazer o corte. É proibido fazer o corte. É beleza, eu acho também que deveria. Também eu acho proibido. Só que condomínios pequenos, você não tem uma assessoria, você não tem uma base, você não tem um apoio. Eu, lá no evento lá da Zona Leste, vocês foram, a Silvia, lá na arena. Vocês foram, Sim, foi, eu lembro. Lembrei, é que eu falei no começo que do Corinthians, né? Vocês são corintianos? Eu sou. Horrível. Ganhamos. 1, 2, 3. Pessoal tão gente boa aí. Pela Assembleia. Você é São Paulino, que eu vi aquele vídeo, você cantando a musiquinha. De acordo com e ele falando que você tá junto com você. Eu tô perdendo de 3. Ele é palmeirense, eu sou São Paulino. Então, de 3 a 2. Você acaba de perder. Estamos perdendo tanto que eu e ele ainda tá dividido, né? Não tá nem. Eles seguem a gente, já sabe que você é São Paulino, já tá nem sendo certo. Pessoal tão gente boa, ensinando a gente aqui. 2 corintianos pra te ajudar, Patinho. Você é mimadinha. Você é mimadinha. Mas naquele dia lá. Não, vou te falar, viu? A última pergunta é qual que é o seu time? É corintiano? Então já deixa assim, ó, você quer vir no mês de parceria? Isso. Que time que você torce? Difícil aqui, eu sofro aqui, viu? É que ela depois eu conto a história do... a gente tem uma história. Uma história de futebol, e que a gente brigou tanto no começo do casamento, falou, não, alguém vai ter que parar de assistir futebol. Pra salvar o casamento. Não ia dar bom. Tava perdendo o casamento por causa do Corinthians. Foi um tema lá na área, não foi? A respeito do corte de água. Foi, assim, teve um síndico que chegou em mim, falou assim, a gente faz corte de água, e eu falei pra ele, eu sou completamente a favor, porque assim, a gente... que o judiciário ele não entende assim, e assim, eu apanho dos meus próprios colegas, né, os advogados, eles vão me bater aqui, isso aqui vai dar um corte legal, viu, gente, para vocês mandarem pro mercado condominial, porque o condomínio, a essência do condomínio é ser um rateio de despesa, e a água está dentro da despesa, por quê? A companhia de água, ela leva a água até a frente do condomínio, e depois... o condomínio, o CNPJ, ele é obrigado a pagar essa água.
Ou seja, o condomínio tem que pagar, porque vai pagar da área comum, então ele vai ter que pagar de tudo, do empreendimento todo, para depois cobrar do morador. Então, assim... Se o condomínio não pagar... Se não tiver... E como que for? Se você tenha lá 100 moradores, se 70 resolver não pagar, os outros 30 que estão pagando, eles vão ficar sem água também. Exatamente. Então, não tem condição de ser desse jeito. Mas a gente, infelizmente, tem um judiciário que muitas vezes, na maioria das vezes, 90% das vezes, não entende o mercado, não entende condomínio. E aí, eu sou um total apoiador. Mas a gente, logicamente, que diante desse cenário, a gente tem outras ferramentas. A ferramenta do advogado, e eu posso falar aqui de cadeira, porque eu sou advogado, não é uma ferramenta efetiva. Advogado para resolver com questão de inadimplência de forma rápida, que é como os condomínios precisam, não é efetivo. Eu fiz isso 15 anos, gente. Eu sei que não é efetivo. Porque o que eu quero dizer que não é efetivo? Não resolve, porque amanhã você tem uma conta para pagar. O cara deixou de pagar, o advogado vai lá ligar e vai conseguir que esse dinheiro entre segunda-feira? Não vai conseguir, vai ter um procedimento, até porque ele não pode encostar uma arma no cara e falar, paga aí a taxa condominial. Então, a gente tem que sempre aqui ficar procurando, por isso que às vezes a gente estava aqui criticando eventos e tudo mais, porque são muitas soluções que não são efetivas. Sim. A gente fica procurando coisas aqui que no condomínio, de qualquer um, mas no condomínio de vocês lá não vai resolver. Precisa ser coisa do cara, tem uma solução aqui, faz assim e resolve hoje, não daqui a um ano, né? Sim. Então, mas eu sinceramente sou muito a favor do corte. Mas a gente tem soluções, por exemplo, a CSP mesmo, né? Trazendo. A CSP é uma opção para que você... Por que acontece? Eu até falei isso pro síndico que estava lá, ele falou assim, não importa, eu vou continuar fazendo corte mesmo, que é isso que funciona. Eu falei, eu super entendo. E vai dar certo até que um condômino seu teve o corte de água, entenda isso, e comece a tomar providência. Nós tivemos isso em Ribeirão Preto, a gente cuidava de vários condomínios que eram um do lado do outro. E a gente fazia o corte de água em todos, né? E aí um morador entrou na justiça e conseguiu que o condomínio pagasse uma indenização para ele. Aí, bem, foi uma cascata. Porque ele conseguiu, e aí começou um monte de morador entrar na justiça contra os condomínios, e aí aquilo se espalhou, nós tivemos que cortar o corte de água. O que aconteceu com a inadimplência? Porque sem corte de água, eu concordo com vocês, a gente viveu isso na prática. O corte de água, sem corte de água, a inadimplência foi lá em cima. Sim. E como que o síndico trabalha? Não tem mais como, ele precisa buscar outras soluções. Se você for buscar a solução de um advogado com cobrança, você vai precisar colocar esse valor embutido na taxa condominial. Sim. Você vai precisar, na hora de fazer a sua previsão orçamentária, contar com a porcentagem de inadimplência. Tem como fazer isso? Imagina só, se tiver 30%... O valor da cota? A cota condominial vai para quanto? Se tiver 30% de inadimplência, como a gente já pegou o condomínio aqui com 80% de inadimplência, se é dobrar a cota condominial, não tem como. Então, o que o condomínio vai precisar fazer? Vai precisar de soluções como a CSP, por exemplo. Sim. Né, para socorrer. E aquele dia no evento, isso é o futuro. Sim, sim. Eu estava com a síndica do lado, até eu perguntei, ela falou assim, eu tenho um morador que está me devendo 30 mil. Um condomínio de baixa renda, onde você está devendo 30 mil. Olha o desfalque que está no condomínio. Imagina. E assim, só para deixar claro, e a Silvia pode falar isso também, o que a gente faz? Há o corte de água, mas não é aquele corte de água seco, você vai lá e faz, não. A gente recebe a informação, ó, a unidade tal está recebendo, mas vai precisar cortar água, beleza. Então vamos analisar. Primeiro, quem mora lá, Sim. Se é criança, se tem bebê, se tem jovem, se tem adulto, se tem senhor idoso. Então, tudo isso. Por quê? Porque você não vai... Porque normalmente, não sei se você segue isso, mas quando você vai filtrar essas pessoas que estão devendo condomínio,
não é aquela família que tem um monte de criança que tá vivendo. Desculpa. O pai lá tem 5 filhos. Ó, o pai tem 5 filhos, mas só ele trabalha, a mulher cuida dos filhos, mas ele não tá devendo condomínio. Não tá devendo condomínio. O que tá devendo condomínio, ou é o jovem, que tá aqui, pega o dinheiro e mora sozinho, vai pra balada, ou é o casal que faz churrasco todo fim de semana, aluga salão de festa. Então, assim, a gente tem que, por isso que, e esses condomínios, a gente fala assim, hoje o mercado condominial, assim, não sei lá em Ferraz, mas assim, em Alto Alvim, eu tenho 400 condomínios. Dos 400 condomínios, eu não tenho 5% de síndico profissional. Aí eu tenho síndico morador. O síndico morador é aquele morador que tem lá 30, não, ele tem 50, 60 anos. Então ele mal conhece as leis, mal conhece as regras, mal conhece a vivência, mas ele é o síndico. Por quê? Ele nasceu com o condomínio, ele vem fazendo o quê? As pessoas confiam nele. Não, é o Zezinho, é o João, ó, quebrou, conserta. Ele é o apagador de incêndio, né? Eu então, aluguei um apartamento agora, e lá eu tenho o João. Aí queimou a lâmpada, ele vai lá. Olha isso. Não, a caixa d'água, ele vai lá e lá. É mais um Estourou zelador do que um síndico. Isso. Mas e aí, o que acontece? Aí acontece o seguinte, o condomínio, por ter o João lá, ele recebe a taxa de isenção do condomínio, e ele não faz uma previsão orçamentária, ele não valoriza o condomínio dele, o condomínio dele vai ser mais baixo de todos os outros, aí todo mundo vai aplaudir, por quê? O condomínio está em dia, porque o visual, o que a pessoa vê, tá tudo ok. Mas isso assim, troca o portão depois que o portão cai. Exato. E ninguém presta atenção que isso é muito mais caro, né? Porque a manutenção corretiva, ela é extremamente mais onerosa, né? Mais cara para o condomínio do que a preventiva. Sim. Né? Se você tá prevenindo, cuidando do portão ali, e você vai demorar muito fazendo as manutenções. E assim, eu não estou desprezando, mas ele faz aquilo com amor, ele faz aquilo com dedicação. Mas faz errado. Até errado, mas ninguém parou para assinar. Eu tenho a missão síndico junto com o Eliseu e algumas pessoas, a gente tem tentado fazer um evento na Zona Leste, por quê? Porque eu preciso levar empresas que não queiram só ganhar o dinheiro, mas que tenha propósito. Qual o propósito? O propósito é de você ensinar, o propósito de você ajudar. Você teve um encontro aqui, você falou assim que ia 10 elevadores fazer isso. Eu sugeria para você, pega a empresa de pintura. Eu fiquei 7 anos lutando com elétrica, porque os meus condomínios e o condomínio que eu moro, eu levei mais de 20 empresas para fazer orçamento de elétrica, e assim, 120 mil, 300 mil, 400 mil, por quê? Porque é tudo caro. Mas a gente não, e a Silvia pode falar isso também do condomínio dela, ninguém vai se negar a pagar. Sim. Só a condição que você tem que saber que você vai ter que, primeiro, a porcentagem tem que ser menor. Sim. Ou você não tem essa porcentagem, você fala assim, ó, eu vou pegar... A parcela cabe no bolso. A parcela que cabe no bolso. Vamos fazer o seguinte, ó, empresa, você vai comprar lá e a gente pega direto da empresa e leva para o condomínio. Entender que cada condômino tem uma realidade, Isso. Né? Então eu vou ter aquele condômino que vai pagar à vista, eu tenho aquele condômino que vai querer em 12 meses, eu tenho um condômino que precisa que seja em 60. Sim. E, poxa, precisa ter esse discernimento. Mas sabe o que eu entendo também, Antônio? Sim. A gente tá do lado de cá e é muito bacana essa troca. Por quê? Porque vocês trazem a visão do condomínio, do condômino, né? Mas a gente do lado de cá, a gente também observa muito a dor do empreendedor. Porque muita gente, então assim, o cara ele tem a empresa de pintura, ele não tem um caixa gigantesco que dê para ele suportar uma parcela de 60 meses, né? Então ele vai ter que aportar, ele vai ter que comprar, ele vai ter que pagar os funcionários, porque vai estar trabalhando lá e normalmente pintura é um prazo mais estendido. Então, ele vai ter que tirar todo o recurso do bolso, investir
para receber lá na frente, né? É muito difícil, né? Então O risco aumenta demais. o risco aumenta, aí acaba não compensando também. Ele sair de casa, porque aí ele paga a equipe inteira, e aí tem questão de inadimplência, de tudo mais, né? Então, assim, a gente também entende que pro empreendedor que tem empresas que atuam no mercado condominial, é um desafio. Por isso que a CSP, ela nasce com esse propósito, sabe? De não só socorrer o condomínio, mas entender também essa outra ponta, de que muitos empreendedores não vão conseguir atender aquilo que o condomínio precisa, mas não é porque não tem propósito, não tem visão, é porque realmente é muito difícil mesmo. Até onde a gente traz o produto de financiamento, Exato. né? Onde a gente viabiliza essas obras dentro do condomínio, aportando esse capital à vista para o condomínio, aí o condomínio consegue ter um poder de negociação melhor ali com a empresa que vai prestar esse serviço, então consegue dar o aporte, a empresa também que não tem tanto caixa, ela já consegue ir executando a obra, é óbvio que é uma negociação, vai pagando por medição, mas o dinheiro está ali no caixa, a empresa tem a certeza que ela vai receber, então ela consegue prestar um serviço melhor e mais rápido também, e fora a facilidade que a gente consegue dar ali para o morador final conseguir pagar, como a Paty comentou, ter um parcelamento mais estendido, né? Algo que não tem no mercado hoje. Até porque os condomínios pequenos, dificilmente você fica inadimplente. Sim, e eu percebi que essa não é uma dor de vocês, né? Tipo, vocês não têm uma inadimplência, 2% de inadimplência, né? Não, eu tenho condomínios que não são da Coab, que eu tenho inadimplência É até não são Tá da vendo? Coab. O pessoal acha que Tanto tenho, como tenho até garantidora. Eu até estava falando com o Cláudio, falei, Cláudio, infelizmente eu conheci vocês 3 meses depois que eu já tinha fechado com as garantidoras, porque foi uma tristeza, uma correria, porque são condomínios de 20 unidades. Aí eu procuro uma garantidora. Tá, 7%. Tá, 7% para 20 unidades é muita coisa. 6% é muita coisa. 5% é muita coisa. Eu cheguei a 4. Aí já não vou conseguir abaixar disso. Mas a luta foram vários meses lutando e sentando à mesa. Eu achei lindo isso. Você sentar na mesa e você falar, aqui tá. E outra, eu pelo menos trabalho, meu sócio, a gente fala assim, senta aqui, vamos mostrar, aqui é o condomínio. Essa é a realidade do condomínio. Quando você fala que o prestador não tem isso, mas quando ele senta com o síndico, ela deve fazer isso também, a gente mostra a realidade. Então assim, é claro que você não vai me atender. Beleza, ótimo, tranquilo, obrigado, boa noite, mas vezes, ele vai atender. Às vezes não é porque não quer, né, Antônio? Às vezes é porque não tem condições. Mas aí você vai filtrando. Mas se esse prestador ele tem uma parceria, sim, tipo, eu tenho esse respeito de parceiro, cara, então vamos fazer acontecer? Vamos fazer. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre esse nosso produto, financiamento. Não. E esse produto é justamente assim, cada condomínio ele pode escolher como que quer pagar. Então, quando esses produtos nasceram, na verdade, cada produto desse que nasce é muito interessante. Eu sempre falo isso pro Fred, porque sempre nasce do quê? Da mesa. A gente ouvindo a dor do condomínio, a gente, né? O Fred, ele chegou para ele e falou assim: nossa, amor, uma síndica chegou e falou para mim e tal. Então, os produtos nascem de tentar resolver uma dor, né? Sempre. Tanto que no 6PD que vocês foram, a gente trouxe isso, né? Que a nossa busca é tentar levar solução para dores, né, do mundo condominial. E dores do mundo condominial também envolvem o prestador. Sim. Né? E se você reparou, quando vocês falaram, o Henrique falou, os olhos de rico, é o rico. Os olhos do síndico do banco. Mundo rico. Eu sou muito, assim, muito observador. Então, assim, os olhos do síndico, principalmente que eu conheço, brilhou. Por quê? Eu fui Legal. Tá no coração. Porque síndico profissional tem bastante. Mas síndicos de desse propósito lado aqui são poucos. São mesmo. Por quê? Ela acabou de falar, ela trabalhou um bom tempo sem ganhar nenhum tostão. Uau.
14 anos sem remuneração. Meu Deus, Deus. Você com prazer. Tá vendo? Por quê? Bom tempo, 14 anos. Só 14 anos. Mas é o que eu tô falando. Se você for pensar assim, Mas seus filhos cresceram em que ambiente? Já no organizado, né? Mas Exato. o playground eu só consegui colocar quando eles estavam com 12 anos. Curtiram um é o pouquinho, que eu sabe? falei. Se você pegar ali, vou falar de carrão para trás, a realidade nossa é síndico que trabalha ali há 30 anos e não recebe nada. Uau. E é um sofrimento. E assim, ele paga o condomínio, ele faz tudo, ele tira o dinheiro do bolso para fazer isso, porque ele quer fazer acontecer. Mas às vezes ele não tem a estrutura, mas às vezes ele não tem a estrutura de conhecimento, às vezes ele não tem a estrutura de uma boa empresa. Então quando vocês, eu louvo a Deus, quando vocês saem daqui e vocês vão para lá, tem muita gente precisando. Muita gente. Eu não sei se ela já foi. Sim. Eu já fui síndico da cidade de Tiradentes. E é triste. Porque lá são trabalhadores, são pessoas de bem. Sim. Muita gente que precisa. Turovim, mesma coisa. Taquera, mesma coisa. E quando vocês fazem isso, a gente acredita que Deus está tocando vocês para ir lá. Porque lá são seres humanos igual daqui, só que não tiveram a oportunidade. Sim. Porque se você pegar qualquer um lá e colocar numa faculdade, ele vai virar um diretor seu. certeza. Se você pegar qualquer um de Verdade. lá e dar uma faculdade, ele vai virar um gerente de banco, ele vai fazer tudo. Eles não tiveram a oportunidade. Então, eu agradeço muito, Amém. muito mesmo, porque a realidade nossa, dali do carrão para trás, e eu falo com as Coabs, todos, você não é só a história do síndico, não é só o trabalhar ou fazer a obra. A gente coloca o propósito, não, a gente coloca o coração, a vida. É a nossa realidade, isso é a nossa realidade. Me perguntaram uma vez assim, Antônio, eu estou mandando uma proposta para você, um condomínio de 400 unidades, você quer? Não, não quero. Porque o meu propósito não é o dinheiro. O meu propósito é cuidar de pessoas. O meu propósito é poder mudar a vida das pessoas. E para mim mudar a vida das pessoas, eu tenho que primeiro me capacitar e primeiro ter um leque de apoio. E esse apoio, assim, a CISP, um advogado, um engenheiro, um rapaz que faz elétrica, um outro que faz pintura. Isso. Por quê? Porque essas pessoas, que nem você falou no começo, você não vai só ganhar, você vai com o propósito de ajudar. Quando você falou assim, 10 elevadores, cara, pega os 10 elevadores daquelas pessoas que tem os condomínios, entra na realidade das pessoas. Sim. Aí você vai ver lá aquela senhoria, eu falo que eu pintei o prédio, a senhorinha chorava. E eu falava assim, essa é a gratidão. Esse é o maior presente. Esse é o prêmio do síndico. Porque ela falou assim, eu nunca imaginei que meu prédio ia ficar assim. É muito e eu legal. não fiz nada. Não tem preço. Não é verdade? Não tem preço. Se você pegar qualquer morador mais antigo Pegar lá do uma mãe condomínio, dessa, conseguir pôr o filho no playground, dentro de casa. Exatamente. falar assim, ó, esse condomínio tava desse jeito. Olha agora a realidade dele, tem um playground. Mas você sabe que Tem isso é muitos. uma das coisas que mais brilham os nossos olhos, É o que nos move. que né? nos move em relação a todos os nossos produtos. A gente nós fizemos isso no ano retrasado, a gente precisa fazer esse ano, né? Já fica para nós. Nós pegamos alguns clientes nossos, trouxemos aqui para mostrar para os nossos funcionários o que eles estão construindo. Porque às vezes a pessoa está aqui, ela só faz atendimento, ela não tem noção do que a CSP está fazendo lá A fora. transformação que a Da gente tá transformação, levando, né? E aí veio um síndico, veio um dono de administrador e contou para eles, falou, olha, não, vocês mudaram a vida das pessoas que moram nesse condomínio, a gente não tinha muro, agora a gente tem. Aí outro
trouxe isso. Nunca pintamos condomínio em 30 anos, agora pintamos. Sim. Isso vai trazendo dignidade para as pessoas, né? Então, é muito mais do que um trabalho. A gente entende isso. Por isso que a gente fala que nosso propósito é o lar, né, das Esse pessoas. negócio é o condomínio, é o nosso slogan, né? É o nosso slogan. Nosso negócio é condomínio, mas nosso propósito é o Só lar. uma observação. Só não saiu o vídeo. Nenhum desses fatos que você contou, você fez um vídeo. Porque se você, o síndico hoje, e esse é o melhor marketing que você vai ter. Sim. Você trabalha no condomínio da Silvia. Você fez qualquer coisa lá e mudou a vida daquele Aí, condomínio. Martim, Você escuta aí, mudou ó. a vida da Silvia, não. Você mudou a vida daquele local. Não tem prova social, não Não. fica só uma Nossa. história contada. Então, assim, eu sempre falo, o discurso ele é maravilhoso. Se não tiver uma prova, Mas porque hoje a ao gente quer vivo, ver. o ao vivo ele é muito melhor. É verdade. Porque assim, a hora que você chegar lá no condomínio da Silvia e você mostrar assim, ó, cara, a gente aprovou a obra desse jeito e é desse jeito, não precisa valor, eu preciso só mostrar o que vou fazer. Hoje você é uma prova social nossa, porque nós temos falado bastante quando a gente vai escolher onde fazer os nossos eventos e tudo mais. A gente sempre busca trazer para o pessoal a nossa visão, né? Vamos levar o pessoal que precisa, porque assim, não sei se vocês vão muito em eventos. Eu vou campeão. Você é o campeão, eu já sei. E a gente vai, é a mesma galera. Sim. São os mesmos síndicos. A maioria dos síndicos que são profissionais há pouco tempo ou são síndico morador acabam não conseguindo ir em eventos, ou porque não ficam sabendo, ou porque não tem tempo, ou porque não entendem a importância, enfim, não vão em eventos grandiosos, né? E aí, ir longe, e você tem que ter toda uma demanda para ir em eventos e tal. Quando a gente faz o que a gente fez com o CSPD, de levar o evento na região da pessoa... É um evento itinerante, né? Que vai até o local, né? O que a gente consegue com isso? A gente consegue mostrar o que a gente conseguiu mostrar para vocês. Ó, a gente se importa. Sim. A gente quer que Nós você temos uma saiba. solução para Nós temos. A gente entende a sua dor e a gente trouxe uma solução, né? E eu falei da Zona Leste porque eu moro na Zona Leste, mas a gente tem Coab lá na Zona Sul. Em inúmeros lugares. Eu tenho em Itapevi, eu tenho uma síndica, ela faz um trabalho maravilhoso. Começou comigo A gente como precisa síndico. poder em Itapevi. Meu, ela Aí é perto. do revolucionou encostado. todo o condomínio dela. Até um abraço para Débora, ela uma Abraço, amiga, Débora. uma amiga. Depois você vai Então, apresentar. você vai- Você vê que as pessoas, e assim, dá para você, mas ainda é um número pequeno. Se você falar que tem 400 condomínios, eu tenho só 5%, eu não tenho nada. Não tem nada. Mas o que a gente fala, sabe? Que nós precisamos entender que nós somos agentes dessa transformação. Como que a gente vai ser agente dessa transformação? Levando essa mensagem. Então, assim, você viu que a CSP é uma empresa que tem uma solução. Você vai levar essa mensagem para as outras pessoas. Não, eu fiz um trabalho com uma empresa de pintura, o cara foi honesto, ele tem propósito. Eu vou levar isso para outras pessoas, esse trabalho de indicação, né? Porque quando a gente faz isso, a gente se torna realmente agente de transformação. A gente nasceu com esse DNA, né? Quando, como a Paty falou, tudo que a gente fez desde o começo foi com esse propósito muito claro de trazer uma solução nova, uma solução, uma ferramenta antiga, mas com uma solução nova. Porque ferramenta de garantidora não é uma coisa nova no Brasil. Não. É que aqui em São Paulo é um pouco novo, mas já tem mais de 40 anos. Eu sempre tive resistência. Eu tive Mais de muita- 40 anos tem o muita produto em resistência. si, mas do jeito que a gente está fazendo, ninguém está fazendo. Mas Mas aí- tudo isso porque tem um propósito. A gente buscou o propósito certo para fazer. E por isso que Deus, eu acho que a natureza de Deus ela é assim. Quando tudo que a gente faz com muito propósito, muita clareza, primeiro que Ele nos dá o caminho de como fazer, né? De como alcançar, de como conseguir alcançar. E as palavras têm poder, porque eu vou contar uma coisa, eu acho que, né, mas pode Sim. continuar, depois eu falo. Não, pode falar, Silvia, pode falar, por favor. Na reunião, né, que você fez comigo aquele dia, naqueles 30 minutos, eu ia citar, mas ia ficar muito longo. Mas lá na Arena do Corinthians, no 6PD,
né? Foi ali que eu falei, Senhor amado. E as palavras têm poder, por quê? Esse condomínio que eu estava falando para vocês, que eu me senti muito triste, né? Aí eu comentei com uma amiga, quando eu saí de lá, e eu cheguei até a falar com o gerente da administradora. Eu falei, o que eu tô vendo aqui? É um condomínio que eles vão ter que pagar uma obra pronta. Eu falei para eles, então eles vão ter que pagar uma obra em andamento? Aí quando eu tava lá na Arena do Corinthians, eu falei, gente, É isso. é isso que eu tô procurando, porque assim, Porque Surgiu como uma tem a solução, carência, né? acabaram os seus problemas, né? É até legal nesse produto que você comentou, que às vezes você precisa convencer as pessoas, né, que você não é igual à gestão passada. Exato. Muitas vezes você vai fazendo aquele Sim. rateio, vai recebendo para É. daqui 1, 2, 3 anos fazer o nosso produto financeiro. Quando a gente aporta, a gente dá esse prazo de carência, Sim. na hora que o morador vai começar a pagar, ele já viu a melhoria, já viu a Já benfeitoria, tá pronto quase. ou já está terminando ali a Isso. obra. Então fica muito mais fácil para você mostrar o seu trabalho e que você está ali realmente para fazer o negócio acontecer. E é muita mente do Sim. brasileiro de querer pagar por uma coisa que ele tá vendo. Imagina você, por exemplo, a gente não tem, fazendo um paralelo aqui, eu fiz um consórcio outro dia aqui, a gente não gosta de pagar consórcio. Por quê? Cara, você tá pagando uma coisa que você não tá vendo. Não, aí ele não começou sabe. na minha cabeça. Eu falei, Para de não, pagar esse consórcio. Consórcio não entra na minha cabeça, porque se eu vou comprar um carro financiado, você financiou outro dia, antes de Exato. chegar a primeira parcela, Já tá você já tá dando. no carro. Exato. Então, no condomínio não é diferente. Então, eu não posso nem tirar a razão deles, porque é verdade. Sim. Cara, eu preciso ter a obra pronta para eu começar a pagar. Então, o Isso. produto foi modelado nisso, nessa realidade do brasileiro. O brasileiro quer ver o negócio. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos estender o pagamento? Estendemos o máximo possível e dar uma super carência de até 120 dias para começar a pagar. Imagina, a maioria das obras em condomínio, não. Dificilmente vai ter uma obra que vai durar mais do que 120 dias, porque Sim. o prestador tem ali o dinheiro à vista para já poder fazer a obra acontecer, cara, vai estar pronta. A hora que ele pagar a primeira parcela, vai estar pronta, né? Só Então, pra você ter uma Fred, ideia, eu pintei o prédio em fevereiro. Sim. O morador só vai começar a pagar o rateio em janeiro. Ai, que bênção, né? Só no ano que vem. Legal. Eu já tinha levado as propostas antes. Quando eu falei que eu ia, porque a gente tá pagando elétrica, que eu também consegui algumas prestações. Quando eu falei para ele, eu vou pintar o prédio esse ano. Todo mundo falou assim, como você vai? Você é louco? Tem dinheiro? Eu falei, não, eu vou apertar as contas, já fiz os cálculos aqui. Aí é bom quando o síndico tem uma boa administradora. E essa é a dificuldade de muitos síndicos. Quando você tem uma boa administradora, que é o quê? Porque às vezes você não é um bom contador. Você não é bom com os números. Mas se você tem um bom parceiro, aí você faz um planejamento. Então eu sentei com ele e falei assim, cara, eu quero pintar o condomínio ano que vem. Tá, então vamos fazer o seguinte, esse ano você aumenta o condomínio X, a gente vai sobrar um dinheirinho, tudo isso, você não vai gastar esse dinheiro, ano que vem a gente vai dar um aporte, uma entrada, e com o dinheiro que você aumentou o condomínio, a gente aumenta mais um pouquinho, a gente vai conseguir pagar as parcelas esse ano. Ano que vem os moradores pagam. Eu falei, ele é louco. Mas deu certo. E a gente conseguiu. Então, mas igual essa parte que você falou aí agora, é muito importante, né? É importante a gente frisar. Uma administradora parceira, ela é essencial na vida do síndico, porque assim, por isso que eu falo, é parceira mesmo, porque tá ali um ajudando o outro, né? Porque a administradora também depende do síndico. E assim, continuando essa parte, foi em 2015, né? Essa administradora, né? Eu tenho assim um grande carinho porque era do senhor Geraldo Gatti, né? Que ele já se foi. E ele foi. Eu trabalhava lá, eu trabalhava na administradora nessa época. E trabalhei 8 anos lá. E eu era do comercial, a mesa dele de diretor ficava junto comigo, né? Então, e ele sabia que eu era síndica, e eu lembro que eu estava com o orçamento do salão de festas, né? Que os moradores, que foi até bacana, né? Eu apresentei o orçamento na época, se não me falha a memória, ficou R$8.000 a mão de obra do pedreiro, e aí aquela política de você ter sempre que procurar mais orçamentos. Aí eu só falei, gente, a ideia é essa, só tenho esse orçamento. Aí um morador falou assim, não, vamos aprovar, gente. E aí aprovou com esse orçamento, só que aí de material era 12 mil. Aí eu falei gente, vamos ratear 54, era R$54, né, as parcelinhas.
E aí eu Olha. lembro que aí eu comentei com o seu Geraldo, né, que era o dono da administradora e que eu também trabalhava lá. Falei, nossa, eu quero começar o salão de festa já, mas eu tenho que arrecadar o dinheiro todo ainda para fazer. Ele falou, não tem problema. Vê lá quanto que fica o material e eu compro no cartão de crédito da empresa, né? E aí ele desconta na prestação de conta do condomínio, porque o condomínio era cliente, né? Sim, sim. Obrigada. E aí eu me lembro que aí ele comprou 12 mil reais, aí parcelou em 10 vezes, aí ficou 1.200, né? 10 de 1.200. Ele falou assim, eu vou jogar só uma gordurinha em cima, que ele falava, o juro era uma gordurinha de 7%. E ficou assim um juro bem, assim, bem suave. Baixinho. E aí a gente conseguiu fazer o salão de festas nesse período, os Sim. moradores pagando o rateio do salão e o salão ficando pronto. Inclusive teve um morador que falou assim, eu duvido que esse salão vai sair aqui, nesse lugar a gente só paga e não vê, né? Aí eu falei, olha, cuidado com o que você tá falando, porque eu já tava assim no esquema. Falei, eu não vou contar agora ainda. Aí quando o material chegou, eles escolheram um telhado colonial, né? Legal. Aí ficou bem bacana, com a churrasqueira. E aí ele falou, nossa, e é verdade mesmo. Então, assim, eles terminaram de pagar o rateio e o salão estava de pé. Então foi aí que eu percebi. Então, assim, isso há 11 anos atrás. Que legal. E aí, o que eu falei na época? Eu falei, nossa, que legal, se eu tivesse sempre uns padrinhos para ajudar a gente nas obras, Nossa. eu teria eu quero uma taxa fixa, porque assim, eu não gosto de rateio, para ser sincera. Se eu pudesse, eu faria tudo com o dinheiro do condomínio. Mas geralmente os rateios eu gosto de fazer só para obras de grande porte, que é pintura. Seria um cenário perfeito, né? Então, assim, por isso que quando eu estava lá na Arena do Corinthians, vocês falaram que você estava falando do 6P, eu falei, gente, isso é coisa de Deus, né? Porque, assim, eu tinha falado há 11 anos atrás. Sim. Né? Há 11 anos eu tive essa vontade de falar, gente, será que um dia a gente vai conseguir continuar nesse patamar o morador pagar uma obra em andamento, porque é meu sonho, é muito gostoso. Foi o que você falou, daquela senhorinha feliz de ver o prédio mudando, né, o cenário, né, do prédio. Então, assim, a roupagem, né? Então, esse é meu sonho. Eu fico muito feliz quando a gente arruma a casa, né? E você ter o making off, né? Aí você... O antes e o depois, nossa, é bem legal. O do salão de festa mesmo eu tenho desde a fundação, né? Então, assim, aí se você rodar tudo assim lá de trás... histórico, né? Então é bem legal, né? Então, a construção do telhado. Então, o prédio em si, igual, tenho certeza, né, Antônio, que você tirou foto desse prédio antes de ser pintado, né? Foto, vídeo. Isso. Aí Aluguei depois... até um drone, aluguei não, pedi pro irmão da igreja um drone, sobrevoa aqui, mostra. E, Tá assim, vendo? Que legal. eu Então- diria pra você que eu fiquei com aquela gratidão, aquele sonho realizado, Então, porque você olhava, você brilha, o brilho nos olhos. sim, sim. Foi que nem eu falei, no XP da Arena, quando ele começou a falar sobre produto, os síndicos brilhavam assim, porque muito legal. eu falava assim, é isso. Mas isso a gente só vai saber, que nem a gente teve um número X lá na XP. Se a gente conseguir fazer isso e divulgar isso ao vivo, é mais fácil de vocês captarem as pessoas. Precisamos voltar, hein? A verdade é que eu compromisso aqui, Antônio, então já vai dar um corte. O pessoal da Zona Leste, aqui com o Antônio, a gente tá hoje aqui com o Antônio e com a Silvia, e a gente vai estar lá fazendo mais eventos do CSPD lá. Prepara aí, Alex. E hoje Bora, ele né? falou, Zona Leste, Tiradentes, Ferraz de Vasconcelos, tem Nossa, que ir atrás da É isso galera. aí. Itapevi, Ó, né? e se você for para Ferraz, Temos aí você muitos tem, lugares. ó, Ferraz, você tem ali Suzano, porque ali você tem o pessoal fala, tem um círculo ali de muitos condomínios, mas muitos mesmo. O que a gente precisa é de parceiros que auxiliem a Gostou, né? gente. Eu vou até convidar vocês a serem esses parceiros, que auxiliem a gente a divulgar esses eventos. Uhum. Porque como a galera não tem o hábito de ir em evento, não tem o costume, até pra gente poder escolher o dia, que dia que seria melhor, né? A gente colocou num sábado de manhã, mas será que às vezes num dia de semana à noite seria melhor? Não sei, a gente precisa ouvir vocês, né? Que dia seria melhor? Trabalho voluntário, desculpa. Lugares que seriam mas trabalho melhores. voluntário. A Silvia ontem entrou no meu grupo, ela viu, a primeira coisa que ela... Primeiro que eu tô divulgando vocês lá no grupo. Então assim, eu assisti o vídeo, eu assisto e depois jogo no grupo.
Que Então bacana. esse grupo, ele não é só lá da zona, é todo São Paulo. E todos os eventos que a gente tem, eu divulgo lá. Então Legal. todo evento que eu vou ou que eu sou convidado, ou é um curso, vai ter um curso, uma palestra, alguma coisa, eu jogo lá no grupo Que e a legal. gente divulga. Aí eu coloquei a Silvia lá. Gustavo? Aí, inclusive, vai ter um outro evento lá na Arena. Eu falei pra ela: você sabe do evento da Arena? Ela: não sei. Não, é esse aqui agora, ó. Já mandei pra ela. Agora Então, tô por dentro. Ah, vai ter outro evento lá? Vai. Aí é do Tertuliano. Lançamento de um livro. né? É lançamento de um livro com Que feijoada e tudo. Ai, que legal. Então, assim, a gente Aliás, faz. abraço o Tertuliano, que é um amigo que a gente A fez gente no mercado. é, Verdade. isso, é muito Gente boa. gente Não. boa pra caramba. O Antônio tá ajudando a gente a lembrar de um monte de nome. Alex, você tá anotando? Porque essa semana a gente tava assim, cara, a gente precisa chamar pessoas para palestrar no núcleo, para palestrar nos nossos eventos, para participar da mesa com a gente. A gente tava buscando os nomes. Né? mas na hora que para... Na hora que a gente para escrever, cara, não vem na mentalidade. Porque às vezes é pessoas que faz tempo que a gente não conversa, né? Sim. E aí, agora ele tá falando o nome de um monte. Ele falou da Vânia. Eu falei, gente, como que eu não lembrei da Vânia? Aí ele tá falando os nomes a aqui. Vânia, não sei se isso é. A Vânia Conheço. ela foi síndica aqui de hotelaria. É. Ela conta a história linda. Não, ela é sensacional. Ela é Nunca excepcional. esqueci da Vânia. Aí agora ele falou Tertuliano também. Então, anota aí, Alex, que a gente vai ter que chamar o Antônio para ajudar a gente a construir essa lista de convidados. O Antônio já Não, tá mas com a é- gente, né? É. Então, né? Não, e assim, continue divulgando, então, nos ajude nisso, porque a gente vê isso como uma missão. É Por uma isso que aqui é missão. missão. Eu ia falar agora, por isso que é aqui missão missão sim. E assim, Já conte que a gente Tá. aqui da CSP é missão sim. Isso. Manda as Antônio, camisetas você é lá. Oliveira? não, Oliveira é meu outro sócio. Ah, tá, porque eu sou Oliveira, eu Oliveira. conheci o Oliveira. É o Barbinha. É. O Barbinha. Porque O eu sou Barbão. Oliveira Isso, também. Barbinha, você Moisés. foi, né? É o Barbão. Meu parente, meu Moisés, parente. Eu falo que é o Moisés. Um abraço, Moisés. Valeu, Moisés. E Abraço, assim, querido. O Antônio, eu até estava falando pro Cláudio, o Antônio foi assim. O Antônio ele nunca quis morar em condomínio. Aí minha filha nasceu, eu não tinha condições de manter ela na casa onde eu estava porque ela tinha bronquiolite. Aí eu fui para a igreja e falei pro meu pastor, pastor, precisando de ajuda. Eu preciso comprar uma casa ou alguma coisa, mas não posso ficar onde eu tô porque minha filha tem bronquiolite e ali ela vai pro hospital. Eu falei isso, pastor, saí do culto, cheguei em casa, minha filha foi para UTI. Nós ficamos 3 meses com ela na UTI, porque ela tinha bronquiolite e tinha muito pó, muita coisa. Aí uma irmã da igreja, que era corretora, falou assim, olha, fica tranquilo, irmão, pode deixar que eu vou arrumar alguma coisa para você. E ela passou dia e noite correndo atrás e arrumou um apartamento. Aí mudei com o apartamento, muito sacrifício consegui. Cheguei no condomínio assim, aí eu falei, eu trabalho à noite, de dia eu cuido da minha filha. Aí eu falei, para a Jussara, minha esposa, eu não vou ficar com a criança o dia inteiro, né? Porque senão como que eu vou dormir? Vou pôr na creche, tá? Aí pus na creche, aí eu dormi. Aí ia pegar ela às 5 horas da tarde. Aí comecei, levantava e olhava para fora, o piso estava quebrado, estava escorregando, comecei a ver um monte de defeitos. Uau. Aí eu falei, não, vou virar síndico. Então Preciso tem que virar um ajudar aqui. síndico, tem que Meu virar Deus, síndico. Aí eu é falei, missão vou mesmo, virar é um uma síndico missão. profissional. Aí foi onde eu fui procurar a Vânia e consegui virar síndico profissional. E no curso dela, eu falei assim, além de ser síndico profissional, eu quero ser um agente transformador. Uau. Então eu falo que eu sou um agente que ajuda as pessoas. Então eu tento canalizar. A Silvia está precisando da CSP, eu ligo para você e falo, Silvia está precisando da CSP. Não sei quem está precisando, tem. Eu fui num evento, tinha um monte de síndico que tinha acabado de se formar no Senai. Aí falaram assim, Antônio, você é o síndico profissional? Você tem um grupo? Eu falei, tem, é eu mesmo, pode entrar aqui, vai entrar. E aqui a gente divulga eventos, aqui a gente divulga coisas. Aí um dia, uma pessoa que viu uma live minha, eu subindo em cima do meu condomínio, um rapaz chamado Jorge, da Help Síndico, lá de Campinas. Aí ele me ligou, Antônio, você não quer vir? Eu vou ter um evento aqui em Campinas, você não quer vir aqui? Quero, cara, mas eu não tenho carro, não dirijo, então eu trabalho de segunda a sábado. Não, meu amigo, o que você precisa? Eu falei, pelo menos a passagem, né? Tá bom.
Você sabia ir até a rodoviária? Sei. Aí ele pagou o Uber para vir até a rodoviária. Da rodoviária até a Campinas. Campinas ele me pegou lá. Chegando lá, conheci a Luciana do Café com Sítio. Sim, sim. E assim, foi uma sintonia, porque lá eu fui tratado como a melhor pessoa, o melhor síndico do mundo. Foi um carinho da família dela maravilhoso. Até hoje eu nunca esqueço. Aí eu falei assim para a Silvia, nós estamos sentados na mesa, de novo, na mesa. Eu falei, Silvia, Luciana, esse evento seu, ele é legal, mas você podia trazer síndico de São Paulo para cá. Ela falou assim, Antônio, até queria, né, mas como que eu vou trazer? Eu não conheço nenhum síndico de lá. Eu falei, então, eu conheço. Vamos fazer um negócio? Vamos. Eu levo o síndico. Você me arruma uma van, alguma coisa? Ela falou, arrumo. Eu pego os patrocinadores do evento e arrumo a van para você. A caravana do Antônio. Eu fazia que caravana. demais. Então, assim, eu fiz várias vezes. Saiu uma van de Altura Alvim para Campinas, para Piracicaba. Não, nós vamos ter que fazer essa caravana aí. O que eu falava? Olha, Falava assim. caravana do Antônio para ir. Ó, chegou um evento. É por isso que a gente já Chegou um evento que eu aluguei 4 vans. Eu aluguei, mas quem pagou foi os patrocinadores. Tinha uma van da Vila Silvia, 2 vans de Altura Alvim, e eu fui buscar uma em Bragança Paulista, que eu nem sei como que chegava lá, nunca tinha ido. Mas eu conheci os síndicos por causa do grupo. Que demais. Aí a gente fazia esse network. Então assim, ela chegava, o evento é amanhã em Ribeirão Preto, tá, Antônio? Tá, traz a van. Quantas pessoas você tem? Quantas você quer ir na van? 18. Beleza, fechamos 18. E aí é o trabalho de formiguinha. Meus síndicos que moram em Altura Alvim nunca foram em evento, nunca passearam. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalho de formiguinha. Vamos no evento? É muito legal. Você vai ganhar prêmio, você vai ganhar isso, você vai ganhar... Antônio, mas e aí? Como que você vai trazer em casa? Vai trazer em casa, beleza? Olha que beleza. Aí a primeira vez que eu levei ao evento, um dos síndicos lá ganhou R$1.000, que eles sorteiam lá. Que legal, eu lembro. Aí sim. Aí a outra ganhou um negócio de churrasco. Meu ex-sócio uma vez ganhou também. Aí a outra ganhou não sei o quê. Aí eu falei, então. Aí eu divulgo no grupo. Aí é aquilo que eu falei pra vocês. Se vocês divulgam, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, no próximo todo mundo queria lá pedir as vagas. Aí no próximo, aí no terceiro, no segundo, eu tive que alugar 2. Aí eu tinha os síndicos de Altura Alvim, e aí a Luciana me ligou, Antônio, estamos com um problema. Eu estou com um síndico lá de Jabaquara, o outro da Cursino, o outro da Barra Funda, e eles querem ir na van. Eu falei, tá bom, podemos ir, só que tem que vir pegar aqui. Sair da van, sair aqui de Altura Alvim. Aí foi todo mundo para Altura Alvim e ia pro Café com Síndico. Que legal. Então, aí nisso eu fui formando aquele grupo de síndicos. Você é um criador de movimento mesmo, né? Eu vou... Isso, porque eu penso o seguinte, se eu vim aqui, isso é maravilhoso, porque além de uma grande comunhão, você está fazendo network. E o network é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque eu não estou preocupado em vender o meu produto, nem comprar o seu produto. É verdade. Eu estou preocupado com as pessoas, conhecer, trocar ideias, mostrar que eu preciso de você do mesmo jeito que você precisa de mim. E se a gente der as mãos, os dois vamos crescem. junto. Mas aí não é só eu crescer com ele, eu tenho que crescer com ele, tem que crescer com ele, tem que crescer com a Silvia. Tem que abrir para mais gente. Aí a Silvia amanhã ela vai olhar assim, vai falar, síndica, você, ó, eu tenho no grupo lá do Antônio, mas eu vou falar com ele e põe você também. E o meu grupo vai crescendo não em quantidade. Eu não quero uma população lá dentro, mas eu quero pessoas que precisam e que tenham propósito. E que querem. Que querem ajudar. Isso, exatamente. Por quê? O propósito é esse, a gente crescer junto. Por quê? Amanhã a XP vem falar num produto dela e eu jogo lá todas as coisas. Ela vai falar assim, Antônio, eu tô com esse produto aqui. Você acha que vai? Eu falo, vai. Ó, eu tô com a Silvia, tenho a Margarida, tenho o Eliseu, tenho esses... Vamos lá no condomínio deles? Porque se você for até o condomínio deles e fazer um vídeo lá no condomínio, ó, vim até o condomínio da Silvia, pra gente analisar, e já fica a dica.
você vai lá no condomínio da Silvia, grava, mostra, fala, ó, eu vim aqui, estamos aqui, o produto que a gente vai oferecer Ele tá para ela profetizando. é assim, exatamente. Recebemos. Por quê? Recebemos. Porque Palavra tem a hora que Sim. alguém conhece a Silvia, por exemplo, a outra síndica conhece a Silvia, ela fala, Silvia, deu certo aí? Então se Funcionou. deu certo aí, vem aqui. Uhum. E se deu certo Os orçamentos já tá como que tá E se lá? deu Antônio, Então, Está. esses que eu tô esperando a ata voltar do cartório, né? Porque eu fui reeleita lá e aí agora eu vou começar. Porque aí agora novos poderes, né? Renovou os poderes, aí agora eu vou correr atrás Pode das trazer empresas, novas dos ideias. fornecedores, novas ideias. E o mercado tá muito bom, né? Assim, é por isso que eu falo, o meu lema também é visão de futuro e inovação, né? Por isso que esse condomínio que não tiver visão de futuro e querer inovar, fica engessado e o síndico, ele não tem sucesso ali, né? Não prospera, porque você vai ter 2 anos de gestão e não mudou o cenário, né? você Então, entrega. exatamente. O síndico tem que entrar ali já com um plano bem estruturado, assim, vou mudar o que é o condomínio hoje. Mesmo se já for bom, você tem que ir pro ótimo, né? Porque se não passar ali só para Então, fazer mas- o feijão com arroz, né? Mas logicamente que depende do outro lado, né? Sim, é o que vocês estavam falando naquela hora. Pessoas que não se sentem Dignas, né? dignas de receber o melhor. Sim. Porque é igual o Barack Obama, ele tem aquele slogan dele, né? Dele fala assim, nós podemos. Né? Todo mundo pode, né? Basta querer, né? Então, Forte. E é Não é? mais pura verdade, né? Todo mundo pode. Sabe que eu percebo um movimento e conversando aqui a gente já percebeu, né, que somos todos cristãos, né? Quem está nos assistindo que não for vai entender isso, entenda isso em outra linguagem. Eu falo que essa é a linguagem acho que nós Obrigada. Aqui conhecemos. só um momento, a gente tá comendo duas sobremesas, Antônio e Silvio, porque os 3 aqui na ponta gostam muito de doce. Aí Então eu- vocês têm que acompanhar a Eu não gente. como muito, aí como foi a dia, a Paty gosta de acompanhar. gente, a minha fraqueza. Eu também não como muito, não, mas eu faço esse sacrifício. E os doces que eles estão fazendo tá demais, né? Tipo, a torta. Qual que é o Nossa. primeiro que o Antônio tá comendo? Maravilhoso, obrigado. É pavlova de morango. Nossa, tem que fazer lá em casa, hein? Chama pavlova. Pavlova? Pavlova. Aí eu amo doce também. Então. Não, é São as demais, eu tava Em aqui. outras palavras, suspiro com recheinho de morango. Aí, Chantilly em cima. É verdade. É um suspiro, né? Eu achei. e assim, esse mercado Bem sofisticado. Não Esse é? O mercado nome, ele vem então. mudando, ele vem mudando. Eu falo que a gente tem que ter um exército do bem, porque se conversa com alguns síndicos e eles ficam assim, mas o mercado está corrompido. Ah, mas o mercado tá isso, né? O mercado tá aqui. Os Aí eu vou no meu pessimistas de lema. plantão, Eu né? falo assim, ou você faz ou você dá desculpa. Então assim, É. eu não tô preocupado se você tá fazendo errado. Eu tô preocupado que eu vou fazer o certo e eu quero que a Silvia faça o certo, eu quero que ela faça o certo, eu quero que ele faça o certo. Se você quer fazer o errado, parabéns, beleza? Você pra lá e eu pra cá. E aqui Exato. eu vou levar eles pra cá e você vai pra lá. O que eu estava dizendo é que nós temos a mesmo modo de pensar, que somos Distante. cristãos, né? Cremos em Deus, e eu acredito muito que Deus ele tem levantado um povo que busca fazer aquilo que é correto, que busca de verdade viver o que nós chamamos de cristianismo. Porque o cristianismo não é você ficar fazendo favores, trabalhando de graça, não. O cristianismo é você viver por propósito. É você entender que a sua vida vai e deve o tempo todo impactar e transformar a vida de outras pessoas. Sim. Então, se a gente é movido por propósito, você sempre vai pensar em resolver trazer uma solução para alguém. E quando É, você e- para o seu dia às 9 da manhã para fazer um devocional, onde ninguém faz isso, eu falo assim, eu parei. Outro dia eu coloquei meu relógio para despertar, eu chego às 7. Eu coloquei para despertar às 9 para acompanhar o devocional. Porque, independente da religião, todos creem em Deus. Independente da religião.
E quando você abre esse espaço, que você está abrindo o seu canal, você está parando as suas coisas para falar de Deus, e aquilo vai alcançar, porque aquilo fica gravado, aquilo é ao vivo, e aquilo conforta as pessoas que estão lá do outro lado. E você começa a se movimentar por propósito, né? E com isso, você estimula outras pessoas a se movimentarem por propósito, e o resultado começa a vir. A gente começa a não só vivenciar hoje, nós não vivenciamos só resultado na vida de tantas pessoas que a gente tem visto Sim. ser transformadas através das nossas empresas, das nossas ações, mas a nossa vida, porque nós também colhemos um fruto, porque eu creio muito nisso, quando você faz algo por propósito, a bênção alcança você. O resultado ele vem para você também. Então, assim, eu tenho certeza, hoje você olha para a Silvia, ela tem 6 condomínios, 18 anos de experiência, trabalhou 14 anos de graça. Cara, você acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Não fica. Não. Com certeza, todo esse plantio que você fez ali, ele vai retornar para você. E já retornou, olha isso. Então, a gente vive disso, Sim. a gente não vive atrás do resultado, a gente vive atrás de entregar a solução. E o que você falou agora, é a lei do retorno, e se eu te falar que esses outros 5, eu não fui atrás. É isso. Eles me convidaram. Então, assim, são convites, assim, eu não tenho cartão de visita, não estou divulgando nada. Porque, assim, é o boca a boca. Então, eu recebo uma ligação, eles perguntam, você aceita, né? Participar da assembleia. E quanto mais você se move por propósito, mais vão Sim. vir condomínios assim. Exatamente. Você não tenha dúvida disso. E você falou tudo, porque e tá até na Bíblia, né, que Deus fala, se você fizer o seu trabalho com excelência, né, você vai ser próspero, e aquele ambiente que você está desenvolvendo o seu trabalho também vai prosperar. Então, assim, agora, quando você faz as coisas mal feitas, você pode ver que empresas acabam falindo, porque é uma administração corrupta, né, assim, todos os parâmetros, né, qualquer ramo de atividade, e a Bíblia traz, né, tudo que for fazer, faça como se fosse pro Senhor. E se você faz isso com esse propósito, com esse cuidado, e onde seus pés pisarem, né, também você terá prosperidade ali, e o ambiente também vai receber, né, então um condomínio que recebe o seu bom trabalho, ele só tem a prosperar. Foi tão interessante que eu fiquei 8 meses no meu condomínio, aí o vizinho do lado ligou para mim, Antônio, vem aqui um pouquinho. Tá bom. Vai ter assembleia aqui e a gente vai sair. E quero você como síndico. Eu falei, eu? Não, eu tô cuidando do meu condomínio. Já trabalho à noite e eu cuido do meu condomínio. Aí é bom quando você tem um monitor, você tem uma mentora. Aí liguei pra minha mentora. O mentor não deixa você paralisar, né? E assim, hoje se eu tiver uma dúvida, alguma coisa, eu ligo para ela agora e falo assim, me ajuda. Se ela puder atender, ela dá o... Por quê? É bom você ter mentores. Aí liguei para ela e falei assim, só acha que eu posso ser síndico profissional? Mas eu já trabalho à noite, eu só estou cuidando do meu condomínio aqui. Ela falou, Antônio, você já é síndico profissional. O que você tem que fazer é o que você vai escolher. Você vai ser só síndico ou você vai cuidar da metalúrgica? Eu falei, é meu sonho, e esse é um sonho meu, é só cuidar de condomínio. Mas aí, Antônio, você não pode, você tem 10 condomínios, você não consegue só cuidar de condomínio? Não consigo. Aí eu falo, tem historinha triste, né? Todo mundo tem historinha triste, eu também tenho. Eu tenho um pai que tem rancenias, ele tem, que é a lepra, então daqui para baixo é paralisado. E o Antônio cuida. Tem uma irmã que tem 6 filhos. E desses 6 filhos, no dia do meu casamento, minha esposa ganhou de presente de casamento no dia seguinte. Me ligaram, nós estávamos em lua de mel. Antônio, você vai pegar essas crianças ou eles vão para o jantar de menores? Estava na lua de mel, olhei para ela, ela falou assim, Antônio, pega. Então eu sou guardião compartilhado. Contando isso para a historinha triste, não. É porque na vida todo mundo tem uma historinha triste. Mas eu não fico preso à historinha triste. Eu tenho um sonho de um dia só cuidar de condomínio, dar o meu melhor. Mas eu dou o meu melhor
não importa se eu tiver com sono, eu vou num evento, às vezes eu tô cansado, exausto, mas eu quero dar o meu melhor ali. Então, até onde as minhas... E todo mundo que conhece, que vê, e você sabe do Antônio, às vezes vê eu lá que eu tô gravando um vídeo, porque essa mensagem que você tá passando aí da sua palestra, eu vou querer assistir de novo, Sim. mas eu vou querer passar isso. Eu acabei de falar para você que a missão síndico é um propósito. Então, o propósito o quê? De eu passar o conhecimento que ele está me dando, que eu acho que é sensacional, mas para os outros também. Então eu tô com o vídeo aqui gravando, mostrando. Outro dia uma síndica falou assim, Antônio, eu não pude ir no evento, mas eu assisti todas as palestras que você passou ao vivo. E assim, me ajudou demais, Antônio, eu sou muito grata a você. E começou a falar, e eu falei assim, então, esse é o propósito da missão síndica. Eu falava assim, eu nunca quis ter sócio. Eu achava assim, sociedade, aquele vai roubar, o outro vai querer ganhar mais dinheiro do que eu. Aí eu falei assim, não, Deus, um dia se eu tiver que aparecer um sócio, a gente tem o mesmo propósito. Aí apareceu o Barbinha. E ele estava orando no mesmo sentido que eu. Aí a gente sentou, aí eu falei para ele assim, ó, se você estiver preocupado com o dinheiro, esquece que não é o Antônio. O Antônio está preocupado com pessoas. Aí ele falou assim, Antônio, eu também. Preocupado com pessoas. Eu falei, então, porque a gente pega condomínios, e aí quando é o condomínio da Coab, você ganha um salário mínimo. Quando não é condomínio da Coab, você não ganha um salário mínimo, você ganha menos, 300, 200, 100 reais, 50, 100, mas não é isso que vai me fazer crescer. Vai me fazer crescer é eu cuidar de você e saber que eu dei o meu melhor, eu estudei, paguei, mas eu trouxe para você uma condição diferente da que você estava. Exato. A mesma coisa da Silvia. A Silvia falou que o prédio dela estava tudo aberto, tudo fechadinho agora, com playground, mais segurança, mais isso, mais aquilo. Outra coisa, outro nível. Já mudou, né? Já mudou. Isso Desculpa, eu maravilhoso. falo demais. Imagina! Cara, eu falo demais, mano. Não, mas a Eu gente tá falo aqui... demais. Almoço é isso. A gente tá aqui aprendendo, a gente tá aqui ouvindo, Não, né? e bem impactado, porque o fato é que a gente aprende com quem tá ali mesmo fazendo acontecer, né? É lógico que cada um de nós tem uma missão, a CSP, do jeito que a gente fundou ela, a gente tem muito firme qual que é o nosso propósito, a nossa missão, mas com certeza a realidade de dentro dos condomínios que vocês atendem tem muito valor aqui, tem o valor mais precioso, inclusive eu vou falar para todo mundo aqui da empresa assistir esse conteúdo que a gente gravou, porque isso aqui é uma aula sobre condomínio de verdade, não é nem sobre mercado condominial. Quando a gente fala em mercado condominial, a gente inclui as empresas. O que é o mercado condominial? As empresas e os condomínios. Sim. Não, aqui a gente está falando de condomínio mesmo. O que é um condomínio, quais são as dificuldades. E eu e a Paty sempre carrega isso internamente e também quando a gente vai em eventos, né? Nos dois condomínios que eu fiz assembleia, eu participei de assembleia o mês passado, que é um que eu tomei posse essa semana. Eu estou hoje no 3º dia de gestão, sou recém-chegada lá. E Parabéns. Eles me receberam muito bem, né? Um pessoal que está também cheio de sonhos, porque é o que você está falando, né? A gente administra vidas e administra sonhos também, que eu achei bem bacana. Eu não sei se foi você lá na Arena do Corinthians, mas teve um palestrante que falou essa frase e eu guardei, que a gente não administra um prédio, né? A gente administra vidas. Que o condomínio é composto de pessoas, de gente, né, de vida. Então, assim, um condomínio sem ninguém não tem graça nenhuma. É verdade. Não tem valor nenhum. Então, eu citei nessas duas assembleias sobre o 6P. Inclusive, o rapaz da administradora já ficou assim, ele... A garantidora, eu falei também, só que eles parece que é exclusivo. E eu não tinha ainda tido aquela reunião com você dos 30 minutos. Já passa o telefone do rapaz da administradora que nós vamos sentar com ele também. E aí, o que acontece? Aí eu falei, gente, só que eu não sei qual é a garantia, que você me contou a garantia do empréstimo na sua reunião. Até então eu fiquei, gente, mas... Como que faz? Deve ter alguma coisa de garantia, porque eu lembro que eu perguntei lá na Arena, né? Tinha que ter nome, né? Se tivesse nome restrito, né? Nos órgãos de proteção ao crédito, você falou que não precisava, ou o prédio não precisa ter CNPJ. Eu falei, mas o quê? Aí eu esqueci de perguntar lá na Arena, aí eu fiquei o dia todo com essa dúvida, o que garante, né? Aí que você falou, que é o imóvel, né, o apartamento.
E aí, nessa última assembleia que eu tive há 15 dias atrás, eu citei de novo. Falei, gente, né, eu tenho uma carta na manga, né, um banco chamado 6P. Aí uma moradora, aí eu já vi que, você vê como tem morador que ele só vê o problema. Sim. Ela já enxergou, tipo, o negativo. Ela já falou assim, imagina que eu vou financiar, me entrar num financiamento e colocar meu apartamento como garantia e eu vou perder meu apartamento por causa de um empréstimo de condomínio. Eu falei, desculpa. Se, por exemplo, a sua parcela for R$200, você vai perder seu apartamento por causa de R$200. Você não vai pagar, já tá na garantia. Aí ela ficou meio assim. Mas eu falei assim, mas o que deu a entender? Já tá pensando no caos, né? Tipo, eu acho que eu não vou pagar não, viu? Tipo, Exato. aí se eu não quiser pagar, então eu vou perder meu apartamento. Então a pessoa não vê a solução, né? Aí já foca no problema, no que vai dar errado. E já teve outra, que você vê como Deus é bom, né? Tem o anjinho e tem o outro. E aí veio um anjo, uma moradora que falou assim, gente, tem de repente pode até ser vocês. Sim. Porque ela falou, não, o prédio da minha amiga foi numa região aqui de São Paulo. O prédio da minha amiga tá com esse financiamento aí, deu certo. Olha que bem. Vocês estão vendo? Sem querer. O 6P não tem jeito. A prova social. Então, assim, de pouquinho em pouquinho. E detalhe, a notícia começa a se proliferar. Igual lá no conjunto é assim. Quando a gente implanta alguma coisa, o pessoal começa olha, e aí, eu ouvi falar. Esse que é a receita do bolo, né? Exatamente. Ninguém se arrisca a fazer o bolo, mas na hora que o vizinho faz, Então, ele vai mandar fazer o bolo primeiro. Se faz o bolo primeiro, se der certo, você me avisa. Isso, bem Exatamente. Então é dessa forma, né? Então o síndico, isso aí que ele falou mesmo. Né? Exatamente. E o que eu procuro também. Não, até eu coloquei também na pergunta que a Rayane mandou para mim, né, na resposta, que não trabalhar só pelo dinheiro, né? Porque assim, empresas que trabalham, e eu falo isso no todo, porque tem fornecedores que trabalham para mim, eu percebo quando ele trabalha só pelo dinheiro, Claro. ele não presta um bom serviço e deixa a desejar. Então, quando a pessoa trabalha com amor, né, além do dinheiro, igual nós, né, nós síndicos, se a gente trabalhar só pelo dinheiro, a gente não administrava um prédio de moradia popular, né? Exato. Porque assim, prédio de alto e médio padrão, eles pagam bem mais, a gente sabe muito bem. Mas de um prédio de moradia popular... Para dar não bem menos Então, trabalho, mas menos sim. trabalho, muitas vezes. Mas eu sou muito grata, né, pelas remunerações que os prédios me pagam, né, me ajudam muito. E só tenho gratidão, então assim, e eu faço o que eu gosto, eu estou trabalhando no que eu gosto. Porque até 2023 eu trabalhava no supermercado ali perto do Minhocão, ali na General Jardim, ali no centro de São Paulo. Então eu trabalhei 4 anos, eu estava à beira de ser mandado embora por justa causa. Porque nessa época eu estava com 3 condomínios. E eu chegava atrasada quase todo dia, porque na hora de vir sempre acontecia alguma coisa. O interfone era o portão que travava, eu falei, meu Deus, chegava meia hora atrasado. Aí o gerente falou, Silvia, a sua empresa é aqui. Aí você vai ser mandado embora por justa causa, se você chegar atrasada de novo. Então assim, eu estava à beira de ser mandado embora por justa causa, mas era por causa dos meus prédios. Aí eu falei, ele não entendia, eu falei, mas eu tenho 3 condomínios. Aí, então assim, eu estava nesse jogo de cintura, tentando trabalhar fora e ainda administrar. Eu estava começando, né? Resolver. Agora eu tô só 100% condomínio, porque aí o mercado, ele era espanhol, né? Ele vendeu e mandou embora. Aí o dia que ele falou, gente, vai todo mundo para casa, a gente vai vender o grupo e vocês vão para casa. Eu falei, glória a Deus, porque eu estava a ponto de pedir as contas, né? Aí eu falei, não, vou levar uma justa causa, né? Cheguei a levar até uma suspensão. Porque meus filhos falam assim, olha, que feio, né? A senhora, essa idade, levou uma suspensão. Eu falei, mas fazer o quê, né? Porque eu cheguei atrasado. Faz parte. Né? Então assim, eu tava nesse malabarismo, você falando que foi metalúrgico. Funcionou, você viu, depois de lá, quantos condomínios já tá? Aí entrou mais 3, né? Eu tô com meia dúzia. Ele vai crescer muito. Sim, aí agora eu me dedico 100% ao condomínio. Eu gosto dessa loucura de sabe, você levantar tá para levar. Obrigado. Você terminou? Não, pode ir para levar, obrigado. Sim. E aí, então eu tô fazendo o que eu gosto mesmo, é o que ele falou, né? A gente tem que trabalhar no que gosta, porque senão não tem excelência. É isso aí. Gente, acho que foi muito bom, deu o horário aí, a gente vai tomar um café, mas depois que os meninos têm que encerrar a gravação, mas foi um prazer, assim, foi mais do que um prazer, foi uma aula que a gente recebeu de vocês, 2 síndicos aqui que realmente
nos ensinaram e falaram coisas que realmente acontecem, né? Principalmente coisas que... tem os presentes também. Pode trazer aqui, Vicky. Nossa, que chique. A gente, todo mundo aqui, Assinatura no DNA, né? exatamente, ensinando a gente. Não, mas só o convite de você estar aqui já é um presente. O prazer foi meu, viu? Ainda tem uns Prazer foi mimos. nosso. Não, amor, você entrega do Antônio. Tem que ser, não pode ficar em pé, né? É o seu. Pega aí, É, por só favor. pra. É o seu presente. Pode abrir aí, abre aí. Dá uma olhadinha. Aceito nosso Como é que chama convite. isso na Eu agradeço internet? Quando pelo abre aí? convite. Eu esqueci como é que chama. Que Tem um coisa negócio. linda. Unbox? Pode abrir? Unbox. Opa. Sabia que era alguma coisa assim. Que lindo. É muita modernidade, né? Não, quando a gente ganha presente tem É que o mostrar. unbox é quando você abre a caixa e... De um... Olha, gente. Olha Que aqui. top, ó. Tá tudo aqui, ó. A gente tem que mostrar, fazer questão de mostrar. E detalhe preto e preto. Isso a do parte Corinthians, é do não Corinthians. podem É acrescentar do Santos. vermelho, Esse aqui é né? do Santos. Comercial de Ribeirão. Ribeirão. Pra levar pra Nossa, academia. e essa é ótima, que ela aparece a térmica. temperatura aí. Que Você legal. sabe se a água tá geladinha, ela mantém. Isso aí, se vocês já tiverem um livro, pode presentear alguém aí que vocês acham que é pertinente. Eu ganhei o livro lá na arena. Isso, Até imaginei. trouxe pra vocês autografar pra mim. Ai, que Ah, ótimo, sim. prazer. Aí você pode presentear. Olha a então, agenda, amigo. gente. Olha aí o livro dele. Né? Tá aqui. Esse aqui é o livro, Como Ter Sucesso no Mercado Condominial. Ó. Isso. Eu vou começar a ler o meu, ó, sem falta. Vou pegar aquele método que o Leandro Carnal, ele põe lá. Todo mundo consegue ler sim, né? É verdade. Mas a gente quer agradecer esse tempo aqui para quem tá com a gente aí, tá assistindo. Fique ligado, muitas outras coisas, muito conteúdo de valor aqui, conteúdo educacional para o mercado condominial. E fica com a gente que tem bastante coisa vindo, né, Paty? É isso, é só o começo. Obrigada, Antônio, obrigada, Silvia. Eu que obrigada, agradeço. Rita. Estaremos juntos logo menos. Né? Zona Leste nos aguarda, hein? 6P tá de volta logo mais. Valeu, gente. Tchau. Abraço. Abração, tchau, tchau.